Transmissão especializada de caça de peixes em alto mar. Capítulo 41. Baque. Yuna assistia à transmissão na tela de Paran com a respiração suspensa. Ela se lembrou do que Paran lhe disse na noite passada. Pretendo manter esta transmissão um pouco mais tranquila. Que parte disso foi tranquila? Paran realmente não sabia a diferença entre silêncio sufocante e tranquilidade? Na verdade, não importava para ela que tipo de atmosfera as transmissões de Paran tinham. Ela já havia se tornado uma fã incondicional. E da perspectiva de uma fã incondicional, ela definitivamente poderia dizer que essa transmissão foi distintamente diferente das anteriores. Um monstro bizarro cuja natureza era inimaginável, uma atmosfera fria e pesada que pesava. Yuna assistiu à transmissão atentamente, sem perceber o suor se formando em seu punho cerrado. Foi então que uma voz foi ouvida na tela. A tela virou de repente. Diante dela estava o olho daquele monstro chamado Brachium, um olho azul profundo, gigante e sereno. O mar, o universo, o infinito, o mundo. No momento em que apareceu na tela, uma janela apareceu diante dos olhos de Yuna. A habilidade Sanidade à prova d'água é ativada, resistindo fortemente ao ataque mental. O efeito de status Olhos Abertos foi mitigado para dor de cabeça. O que? Yuna deu um pulo de surpresa. Olhos abertos? Ela nunca havia experimentado tal efeito de status em sua vida. De repente, uma dor aguda atingiu a cabeça de Yuna. Era como se algo imenso tivesse entrado em sua mente, mas uma onda invisível o havia levado embora, deixando apenas uma leve dor de cabeça. Janela de status. Janela de status. Yuna. É habilidade pessoal. Início arrasador. A. Lista de habilidades. Sanidade à prova d'água. S. Ferreiro indomável. S. Último toque. S+. Status atual. Dor de cabeça mitigada 2 horas e 54. Buff. Yuna ofegava pesadamente. Ela rapidamente começou a pensar. Ela resistiu fortemente ao efeito de status desconhecido chamado Olhos Abertos. Como resultado, ela acabou com o efeito de estado mental de menor grau, uma dor de cabeça. Inacreditável. Dado o mecanismo de resistência das habilidades do tipo barreira mental, se a habilidade puder bloquear completamente o efeito de status resistido, o usuário não será afetado pelo efeito de status. Em outras palavras, se alguém resistir a charme em um nível médio, ele não obterá charme leve, mas simplesmente ignorará o charme por completo. Isso significa, o resultado de resistir fortemente ao efeito de status chamado Olhos Abertos, não foi ignorar o efeito de status, mas ter dor de cabeça. Então, o que diabos é o efeito de status original Olhos Abertos? E os espectadores que não conseguiram resistir? Arrepios percorreram os braços de Yuna. Ela rapidamente verificou a tela de transmissão de Paran. Esta transmissão terminou. As últimas mensagens no chat. Abra os olhos. 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 Em seguida, ela verificou a comunidade. E abra os olhos. E 66. E abra os olhos. E 66. E abra os olhos. E 66. Todos escritos por pessoas diferentes. Essa sensação estranha foi a primeira desde seu primeiro encontro com Ilparan. Seu corpo inteiro estava gelado e seus membros formigavam. Apesar disso, sua curiosidade permaneceu, então Yuna tentou clicar em uma das inúmeras postagens da comunidade. Falha na conexão. A conexão está instável. De todos os tempos, a internet tinha que estar instável agora, causando seu fracasso. Yuna, sentindo-se fraca, deslizou para fora da cadeira. Dzz. O telefone dela tocou enquanto ela estava sentada no chão, ofegante. Foi uma ligação de Ilparan. Clique. Olá. Uma voz frenética veio do outro lado. Yuna, você está bem? Estou bem. Resisti com maestria. Só estou com uma leve dor de cabeça. Cufa. Um suspiro de alívio. Você sabe quanto tempo resta desse efeito de estado de dor de cabeça? Faltam apenas 2 minutos e 30 segundos. A voz de Yuna estava calma, mas ela estava tremendo. 2 minutos e 30 segundos. Entendi. Obrigado. N sem problemas. Mas o que é isso? Explico depois. Você está em casa agora? Sim. Fique dentro de casa se possível. Estou debaixo d'água agora, então é difícil avaliar a situação. Entendido. Bip. No silêncio de sua casa, apenas o tom do sinal ecoava. Hashtag. Enquanto isso, em algum lugar na Terra, em uma enorme sala de situação, inúmeras pessoas de terno circulavam apressadas. Transmissão encerrada à força. Acesso à internet bloqueado para todos os espectadores da transmissão de Ilparan. Ugh. Minha cabeça. Arg. Você e você. Arrastem esse cara para fora e prendam ele. Apague todos os registros de mídias sociais, comunidades e mensageiros. Contato do caçador Ilparan. A duração restante do efeito de status é de 2 minutos e 30 segundos. Relatório de que a situação está praticamente sob controle. Essas são as pessoas que se reúnem aqui para monitorar a transmissão sempre que o Paran entra no ar. É para lidar com situações exatamente como essa. O objetivo é se preparar para o caos que pode ocorrer caso ocorra um acidente de transmissão durante a transmissão ao vivo de Paran. Alguém pode se perguntar, precisamos mesmo ir tão longe? Não podemos simplesmente editar e enviar um vídeo gravado? Simplificando, gerenciar transmissões ao vivo é melhor do que essa abordagem. Há várias razões para isso. Basicamente, o mundo aqui exerce uma censura severa sobre a mídia de vídeo. Embora alegue ser uma democracia, ela opera essencialmente sob uma ditadura apoiada pela força. Apesar de demonstrar uma governança incrivelmente competente em áreas como segurança pública, bem-estar e melhorias na qualidade de vida, a opinião pública não é totalmente favorável.
Há uma divisão entre aqueles que pensam que enquanto a vida for boa, está tudo bem, e aqueles que argumentam que mesmo assim, uma ditadura global é demais. Para manter o poder, o regime impõe regulamentações rígidas a todas as mídias de vídeo, exceto transmissões ao vivo. Por que não impõe sanções às transmissões ao vivo? Em primeiro lugar, é difícil regular. Imagine controlar cada indivíduo transmitindo ao vivo no mundo todo. Além disso, impor regulamentações poderia prejudicar seriamente o moral público. As transmissões ao vivo já satisfazem uma necessidade que a mídia regulamentada não consegue satisfazer, e é por isso que se tornaram o hobby número 1 do mundo, superando até mesmo os esportes profissionais. Se isso fosse regulamentado, protestos globais poderiam de fato ocorrer. Então, organizações como Silo e a Hunter Association poderiam aproveitar a narrativa de derrubar a ditadura para atacar o governo mundial. Em essência, enquanto a mídia gravada é fortemente censurada, as transmissões ao vivo não são. Entre os critérios de censura para vídeos está conteúdo que pode causar medo ou repulsa excessivos, levando à agitação social. Essa regulamentação está em vigor desde antes da ascensão, então não era especificamente direcionada a Paran, mas pode ser aplicada aos seus vídeos, dependendo da interpretação. De fato, as versões editadas das transmissões de Paran enviadas ao T-Tube são significativamente atenuadas. Portanto, é natural que o efeito dissuasor seja drasticamente menor em comparação às transmissões ao vivo. Em segundo lugar, da perspectiva de Silo, eles esperavam que um acidente ocorresse durante uma transmissão ao vivo. Embora possa não ser a intenção de Paran, um acidente grave reduziria significativamente o número de pessoas mergulhando. Inicialmente, antes de conhecer Paran, Silo havia planejado proteger e distribuir amplamente vídeos de pessoas morrendo nas profundezas do mar. A aparição de Paran colocou esse plano em espera por tempo indeterminado, pois contornar a censura exigiria sacrifícios significativos. No entanto, se um incidente desencoraja as pessoas a mergulhar, isso beneficia Silo. Então, por que criar uma sala de controle para controlar a situação? Por que não deixar o incidente se espalhar amplamente? Se você pensou isso, você está enganado. Um único incidente não impedirá que pessoas no mundo todo mergulhem. Portanto, a Silo precisa de uma abordagem sustentável. Múltiplos incidentes precisam ocorrer. Entretanto, se a Silo não tomar nenhuma atitude em relação aos acidentes que acontecem repetidamente em sua plataforma, o que acontecerá? Uma ou duas vezes eles podem dizer, nós também ficamos surpresos. Mas na quarta, quinta ou sexta vez, a associação e o governo começarão a atacá-los sob o pretexto de incitar a agitação social. Então, as ações de controle de Silo servem como uma forma de criar justificativa e construir confiança. Além disso, Silo precisava abordar as questões oriundas do mar de forma um tanto conservadora. Eles tiveram que testar quanto controle poderiam exercer sobre incidentes que ocorriam no mar. Desta vez, eles miraram o objetivo ideal de nada aconteceu, em sua tentativa de controle. Claro, esse é um objetivo ideal. Com um ataque mental direcionado a todos os espectadores de uma transmissão na internet assistida por um número indeterminado de pessoas, é improvável que seja totalmente alcançável. O objetivo teórico é apenas isso. O objetivo prático é mais como houve uma breve comoção. De qualquer forma, a questão é que Silo usou esse incidente para verificar se eles poderiam controlar o mar profundo. Em última análise, seu objetivo é assumir o controle total do mar, expulsar o governo mundial irracional, investigar a morte dos Flyers e eliminar quaisquer ameaças ocultas. Seria um problema real se um problema irreversível surgisse enquanto eles estivessem investigando o mar. Era por isso que eles estavam tão obcecados por Paran. Silo acreditava que com ela e oceanos, eles conseguiriam lidar com qualquer incidente que pudesse ocorrer. E como é um experimento, quanto mais ocorrências melhor, então eles esperavam por mais incidentes durante as transmissões de Paran. Claro, Silo não tinha como induzir incidentes no fundo do mar, então eles só podiam torcer para que um acontecesse. Naturalmente, a contagem de espectadores de Paran sofreria um grande impacto. Quem iria querer assistir a uma transmissão onde pudesse obter um efeito de status? Mas esse também é um problema que Silo poderia resolver. Uma corporação capaz de competir de igual para igual com o governo mundial certamente consegue administrar uma transmissão. Há inúmeras maneiras de fazer isso. De qualquer forma, por essas razões, Silo criou e opera esta sala de situação. Todos na sala de situação carregavam poderosos artefatos antipsicóticos, permitindo que respondessem calmamente mesmo em situações repentinas. Eu te amo. Dance comigo. Cante uma música para mim. Claro, havia algumas exceções. Aqueles que não haviam reparado seus artefatos ou tinham pouca força mental. O ideal seria que todos tivessem uma sanidade à prova d'água e monitorassem debaixo d'água, mas o suprimento de sangue de Paran de Silo era limitado. No entanto, Silo continuou sendo Silo, e apesar da situação repentina, eles conseguiram responder à sua maneira. Então, que medidas eles tomaram para criar o estado? Nada aconteceu. Primeiro, o desligamento da internet. Eles fecharam todos os principais portais SNS, mensageiros e outros servidores sob o pretexto de problemas de conexão ou manutenção do servidor. Por cerca de 3 minutos, eles fizeram com que a internet não existisse no mundo. Sem dúvida, haveria problemas mais tarde, mas não havia maneira mais segura de impedir a propagação do incidente. O protocolo de ação pré-preparado listou o desligamento da internet como a principal prioridade. Eles tinham a capacidade e a obrigação de fazê-lo. Mesmo em um mundo onde a tecnologia permitiu que a internet funcionasse 11 quilômetros debaixo d'água, as pessoas surpreendentemente aceitaram a desculpa do problema de conexão. O próximo passo foi limpar a internet. Eles apagaram todos os registros deixados pelos afetados pelo Brash-1, claro, incluindo a cena problemática em que o Brash-1 abriu os olhos. O próximo passo foi analisar os sintomas das vítimas. Abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos,
Por uma reviravolta do destino, uma pessoa dentro da sala de situação foi afetada pelo efeito de status olhos abertos. Após uma verificação rápida, descobriram que eles não estavam usando nenhum artefato antipsicótico. O motivo seria questionado mais tarde, mas, por enquanto, eles estavam temporariamente isolados no vestiário para observação. A observação revelou que a pessoa alternava entre olhar para o teto e para o chão, murmurando "abra os olhos". Ao ver o fenômeno no chat e na comunidade, eles entregaram uma caneta à pessoa, e ela tentou escrever continuamente "abra seus olhos" na parede. Para Silo, a situação não era ruim. Se a pessoa tivesse tentado imediatamente se enforcar ou arrancar os olhos de outra pessoa, teria sido um problema considerável. E então, o tempo passou. 3 minutos se passaram. Situação resolvida. Efeito de status removido. Com as vozes trêmulas, todos suspiraram aliviados. Assim, graças à rápida resposta de Silo, o choque de Brashium, de aproximadamente 3 minutos, chegou ao fim. Capítulo 42. Concluindo, a decisão de Silo de desligar a internet foi correta. Essa medida contribuiu significativamente para evitar a propagação do incidente. Apesar de ser uma tarde de dia de semana, o número de pessoas assistindo à transmissão de Paran ao ar livre foi relativamente baixo. Isso ocorre porque o público principal de Paran é formado por caçadores. Devido à natureza do seu trabalho, nos dias em que não entram pelos portões, eles ficam em casa. O calor mortal de julho também contribuiu para impedir que os Unter saíssem. Nessa situação, desligar a internet significava que ela não poderia afetar o mundo exterior. E surpreendentemente, até mesmo os caçadores que assistiam à transmissão de Paran ao ar livre, especialmente dentro dos portões, estavam em segurança. Às vezes, os caçadores entram em portões que estão significativamente abaixo do seu nível de habilidade exigido. Eles podem estar cansados de batalhas de vida ou morte, ganharam dinheiro suficiente e entram pelos portões como um passatempo. Como fica chato passar pelos portões o dia todo, eles costumam tocar a transmissão de Paran como se fosse um rádio por causa de sua voz agradável. Esses caçadores não olhavam diretamente para a tela. Portanto, nunca fizeram contato visual com Brashium. Talvez por isso eles não tenham sido afetados pelo efeito de status olhos abertos. No entanto, Silo não podia fazer muito pelos espectadores não despertos que assistiam à transmissão em ambientes externos, como no trabalho ou na escola. Eles tentaram controlar as informações, mas era inevitável que o governo mundial e a Hunter Association percebessem. Um incidente como esse, um desastre de conscientização direcionado a um número não especificado de pessoas por meio de uma transmissão pela internet, certamente seria notado. Essa informação, sem dúvida, chegaria tanto ao governo mundial quanto à Hunter Association. Mas esse era um resultado que a Silo Corporation havia previsto. À primeira vista, pode parecer que tais informações chegando ao governo mundial seriam um golpe fatal para Silo. Mas olhando mais de perto, mesmo da perspectiva do governo mundial, há algo que não me agrada. Foi bom que Silo tenha causado um incidente, mas infelizmente aconteceu debaixo d'água. Divulgá-lo significaria informar o mundo sobre monstros aterrorizantes que vivem nas profundezas do mar. Esconder isso significaria perder a oportunidade de atingir Silo. Um dilema. O termo batata quente se encaixa perfeitamente. Era exatamente nisso que Silo confiava. Eles podiam fingir que nada acontecia, mesmo que incidentes continuassem surgindo debaixo d'água o dia todo. A verdadeira preocupação era a Hunter Association, enquanto o governo mundial agia consistentemente com uma abordagem do tipo mar. Pessoas, coloquem-nas lá dentro. A associação era imprevisível. Não era estranho que a atenção de Silo estivesse voltada para a associação durante esse incidente. Naquele dia, seu Sunvoo recebeu 3 chás verdes. De qualquer forma, o pessoal isolado que foi afetado pelo efeito de status adormeceu imediatamente após o término da duração e acordou 30 minutos depois, dizendo, não me lembro, N. Eles sabiam que estavam sob um efeito de status chamado olhos abertos, mas haviam esquecido todas as memórias daqueles 3 minutos. Testes adicionais foram realizados por precaução, mas nada de anormal foi encontrado. Pode-se dizer que Silo tomou todas as medidas preventivas possíveis em relação ao choque de Brashium. O que restou foram as medidas pós-incidente. Era hora de observar a reação do mundo. Hashtag Kufa. Enquanto isso, e o Poran, a superestrela que deixou fãs e críticos literalmente loucos, colocou a cabeça para fora das águas da costa de Poan. Inspire, expire. Ela soltou um suspiro cheio de significados. Seu primeiro acidente de transmissão. Para ser honesta, ela realmente não queria admitir, mas ela baixou a guarda. Ela poderia ter sido mais atenciosa. Ela poderia ter observado mais atentamente o que estava ao seu redor. Ela poderia ter feito melhor. Ela se sentiu chateada. A transmissão, que deveria informar as pessoas sobre os perigos do fundo do mar, acabou colocando-as em perigo. É claro que qualquer um que tenha assistido à série de eventos pode ficar do lado de Paran. Quem poderia imaginar que o braço cravado no chão se moveria? Quem poderia imaginar que o que aquelas mãos levantavam seria um olho? Quem poderia prever que Brashium penetraria no monitor e lançaria um ataque mental? Além disso, Paran lidou muito bem com as consequências. Ela avaliou rapidamente a situação e lidou com Brashium. Foi apenas um pequeno lapso de vigilância. Um pequeno lapso que qualquer um pode cometer, levando ao pior resultado. Então, pode-se argumentar que Paran não teve culpa. Mas o pensamento humano não funciona dessa maneira. Pessoas foram prejudicadas por causa do erro dela e poderiam ter ficado gravemente feridas. E essas eram pessoas que gostavam dela.
Quando isso acontece, as pessoas recuam, perdem a confiança e ficam desanimadas. Ninguém pode dizer descaradamente: cometi um erro, mas não foi nada grave, com confiança. Não importa quantas vidas alguém tenha vivido, tais emoções não são facilmente vivenciadas. Ela quase causou um caos irreversível na sociedade devido a um único erro. Essas não são emoções que uma pessoa normalmente pode sentir na vida cotidiana, independentemente de ser reencarnada ou não. Depressão, decepção, culpa. Essas eram as emoções que Paran estava sentindo. Cair em depressão é como afundar em águas profundas. Se você não nadar para sair dela, continuará afundando cada vez mais. Para baixo, para baixo. Há uma razão pela qual a depressão é frequentemente comparada à submersão. O que tirou Paran da depressão profunda foi uma única mensagem de texto. Era de Xiao. Paran, acabei de receber o crânio do Silo. Fiz um mergulho preliminar. A situação é bastante grave. Seria bom se você pudesse vê-la o mais rápido possível. Amanhã seria o melhor. O que você acha? Essa mensagem fez Paran voltar a si. Certo. Ela não podia se deixar paralisar por esse incidente. Os seres que alcançaram o ápice da humanidade e se tornaram deuses estavam mortos, e o mundo agora estava em perigo. Quase certamente. E Paran tinha a capacidade de salvar o mundo em crise. Às vezes, o fato de alguém poder fazer algo equivale à obrigação de que alguém deve fazê-lo. Salvar o mundo é uma dessas coisas. Então, Paran tinha o dever de salvar o mundo. De que adiantaria ficar sentado aqui se lamentando? No entanto, ignorar seus erros também não estava na natureza de Paran. Seja um erro ou uma falha de vigilância, a culpa ainda foi dela. Então, ela deve assumir a responsabilidade por seus erros e pedir desculpas. Finalmente, sua mente ficou um pouco mais clara. Por que ela estava sofrendo com isso? Ela emergiu da água com vigor renovado e ficou confiante no pier. Então ela digitou uma mensagem no celular. Entendi. Vamos nos encontrar na minha casa amanhã, em oceanos inteiros. Vai ser muito melhor assistirmos juntos. Em 4 de agosto, Paran teve que se encontrar com seu Sunvoo. O fato de Paran, que agora podia contatar facilmente pessoas-chave em Silo, estar sendo convocado especificamente significava que ainda havia algo que apenas seu Sunvoo poderia oferecer ou solicitar. Muito provavelmente estava relacionado à Associação de Caçadores. Depois disso, ela teve que decidir se aceitaria o convite do governo mundial. Quanto mais informações ela tivesse, melhor. Assim, o mergulho nas memórias de Alexandra Carmen estava marcado para o dia 3 de agosto. Hashtag. Enquanto isso, em uma filial da Hunter Association em algum lugar do mundo. Por favor, deixe aí. Oh sim. Outro documento foi colocado na mesa de uma mulher sentada em uma cadeira de aparência luxuosa, revisando papéis. O homem que colocou o documento fez uma reverência e saiu do escritório. Olhos vermelhos e cabelos longos e pretos. A presidente da associação, Natsuko, voltou seu olhar para o documento que o homem havia deixado. Era um documento confidencial de Silo. Embora Natsuko fosse frequentemente avaliada como carente de estratégia em comparação ao seu poder de combate avassalador, ela não era tão tola a ponto de confiar somente em seu Sunvoo para obter todas as informações sobre Silo. Ela também tinha alguém do seu lado extraindo secretamente informações de Silo. É claro que as informações não eram tão detalhadas ou de alta qualidade quanto as fornecidas por seu Sunvoo. Era vago, borrado e de baixa qualidade. Então essas informações eram para verificação. Eles foram usados para verificar e determinar aproximadamente a autenticidade das informações trazidas por seu Sunvoo. E eventualmente, enquanto Natsuko examinava cuidadosamente o documento, ela se deparou com um nome que chamou sua atenção. Paran. Seus olhos vermelhos brilhantes fixaram-se no nome. Um caçador subaquático em. Parecia necessário investigar mais. Hashtag. E no dia seguinte, sábado, 3 de agosto, os 6 membros do oceano se reuniram na casa de Paran, ao redor do tanque. Xiao olhou para o crânio em sua mão. Pertencia à druida mais forte do mundo, a mulher que se tornou uma deusa, Alexandra Carmen. O estado dela é pior do que eu pensava. Só conseguimos enxergar até 3 horas antes da morte dela. Xiao disse enquanto olhava para o grupo. Vocês estão prontos? Estou avisando com antecedência porque estou preocupado, então preparem-se. Um silêncio tenso tomou conta da sala. O que ela tinha visto para dizer aquilo? Ufa! Ela soltou um suspiro tenso e ativou sua habilidade. Mergulho. Respingo. Logo, a consciência de todos mergulhou nas memórias de Alexandra. Capítulo 43. Splash. O que apareceu diante deles enquanto mergulhavam nas memórias de Alexandra foram os caçadores no meio de uma batalha feroz. TSK. Não conseguimos ver as memórias da ascensão dela. Que pena. Russell. Xiao disse que só conseguimos enxergar até 4 horas antes da morte dela. O que você estava fazendo sem prestar atenção? A repreensão brusca de ouvir era uma ocorrência comum entre os oceanos, mas, desta vez, a reação de Xiao foi um pouco diferente. Silêncio. Foco. Seu tom anormalmente pesado e sério foi o suficiente para fazer com que todos, incluindo Paran, se sentissem um pouco intimidados. Deixaram a conversa de lado. Eles se concentraram na cena de batalha das caçadoras. Mas algo parecia estranho. O que eles estão lutando? Não importava como olhassem ao redor, não havia nenhum inimigo aparente, apenas uma enorme quantidade de monstros menores, incluindo Belua, nadando ao redor. Era quase como um mar de água e peixes. Até mesmo Ansivo e os Slayers estavam disparando várias habilidades para baixo. Curiosos sobre o que era, eles olharam para baixo e viram um buraco, como se uma dolina tivesse se formado. Xiao, pare um momento e explique. Não conseguimos entender nada só de olhar para isso. Tudo bem. Com o ponto de vista voltado para baixo, Xiao pausou a reprodução. O que tem naquele buraco? Eles estão brigando com isso? O impaciente Russell não conseguiu conter sua curiosidade e perguntou a Xiao. Não, eles estão lutando contra o próprio poço. O que? Olhe com atenção. Isso não é um buraco.
É uma boca. Ao ouvir as palavras de Xiao, toda a equipe Oceanos ficou tensa enquanto examinava o poço de perto. Era verdade. Eles pensaram que era uma formação geológica, uma cratera por ser tão grande, mas agora viam estruturas semelhantes a dentes ao redor do poço circular. Eles estavam lutando contra uma boca gigante. Uma boca com um raio de vários quilômetros. Sua existência os fez questionar se tal coisa deveria existir no mundo. Além disso, a boca não estava ali, apenas sentada, recebendo passivamente os ataques. Shuaia, a enorme boca que estava resistindo aos ataques dos Slayers, de repente se abriu ainda mais e começou a sugar água a uma velocidade incrível. Estrondo, estrondo, estrondo. O chão na área tremeu violentamente, e tudo ao redor foi visto sendo sugado para dentro da boca gigante. Que loucura, que tipo de fluxo de água! Parece ser cerca de 25 metros por segundo, disse Elvira, observando o Belua sendo arrastado para baixo, impotente. Uma velocidade de 25 metros por segundo equivale a aproximadamente 100 km por hora. A velocidade de um barco militar de alta velocidade é de cerca de 50 nós, o que equivale a aproximadamente 92 km por hora. Em outras palavras, nem mesmo um barco militar de alta velocidade conseguiria escapar desse vórtice. Um vórtice criado por um buraco com raio de vários quilômetros estava causando uma catástrofe na área. Centenas, se não milhares, de monstros nadando ao redor estavam sendo sugados para dentro do poço sem qualquer resistência. O fluxo de água já era rápido, mas com a correnteza formando um redemoinho não havia como escapar. Foi realmente poderoso. Shuaia. Justo quando eles pensaram que o vórtice, que durou vários minutos, havia diminuído, outro ataque aconteceu. Gorgolejo, gorgolejo. O poço que havia sugado toda a água começou a se contorcer violentamente. Há uma verdade eterna no mundo. Se algo entra, algo deve sair. Entretanto, o que saiu daquele poço foi muito mais horrível do que o que entrou. Um líquido roxo escuro, de aparência ameaçadora, inimaginável como algo que pudesse ser expelido após sugar água, irrompeu do poço como uma explosão vulcânica. Se algum líquido fosse ejetado nessa velocidade, mesmo que fosse apenas água, o impacto físico seria fatal no contato. Mas esse poço demoníaco foi um passo além ao expelir uma substância altamente tóxica. Os monstros que conseguiram escapar do líquido do poço de repente começaram a cair mortos. Como se estivessem possuídos por saquis, eles viraram de barriga para cima e flutuaram. E depois de um tempo, seus corpos começaram a se decompor. A carne deles se transformou em pó preto, espalhando-se na água, deixando apenas restos de esqueletos. Todos os monstros nas proximidades, independentemente do tipo, morreram dessa maneira. O veneno não parou ali, ele se espalhou. E se espalhou rapidamente. Em menos de um minuto após a liberação do veneno, toda a área estava tão contaminada que a visibilidade era quase zero. Outros ataques bizarros continuaram. Tentáculos do tamanho de prédios irrompiam do chão, ou inúmeros olhos dentro do poço olhavam fixamente para cima, lançando ataques mentais. Param pensou. Os Slayers foram aniquilados lutando contra algo assim? Aniquilado. Ela sentiu que algo estava errado. De fato, o fosso parecia um chefe final. Seu tamanho e impacto eram avassaladores. Mesmo que todos os 6 membros do Oceanos atacassem juntos, não seria fácil alcançar uma vitória completa. Os detalhes só seriam conhecidos após a luta, mas uma vitória decisiva era claramente impossível. Se as coisas dessem errado, havia até o risco de perder 2 ou 3 membros. Embora Paran estivesse lá, e eventualmente Kraken o absorvesse, levaria um tempo considerável para absorver um monstro daquele tamanho, mesmo para Kraken. Se alguém fosse atingido diretamente pelos ataques do fosso durante esse tempo. Ela apagou os pensamentos horríveis de sua mente. Mas, não havia como aniquilar todos os 16 Slayers que possuíam corpos de deuses. Na verdade, parecia mais provável que os Slayers conseguissem uma vitória completa sem nenhuma baixa. Claro que se Oceanos tivesse 16 membros, o resultado seria, sem dúvida, uma vitória completa. De qualquer forma, não parecia que os Slayers seriam derrotados e aniquilados aqui. Na verdade, os Slayers já estavam ganhando vantagem. O fato de Oceanos poder observar a série de ataques do poço significava que Alexandra tinha que estar viva. Todos, segurem firme. Obrigado, Sivo. Quando o poço sugou água, o caçador Ansivo levantou uma enorme viga de aço do chão, permitindo que todos se segurassem e sobrevivessem. Yuri, haja luz. Quando o poço expeliu veneno, todos estavam seguros graças ao escudo protetor lançado pela habilidade de Kang Yuri. Morraia. Desapareça. Sua coisa imunda. Mesmo depois disso, os Slayers continuaram a combater as técnicas bizarras que saíam do fosso usando habilmente suas habilidades nos momentos certos. Se um membro estivesse usando uma habilidade poderosa e enfrentasse uma penalidade, os outros membros interviriam para protegê-lo. Como esperado do grupo protagonista, suas proezas de combate individuais e combinação foram extraordinárias. E o tempo passou. 2 horas antes da morte de Alexandra. Os Slayers derrotaram o poço. O resultado foi a sobrevivência de todas as 16 caçadoras, incluindo Alexandra. O que? Silêncio. De agora em diante, é muito importante. Xiao interrompeu novamente, sua voz ainda mais séria do que antes. Resmungando, Russell começou a se concentrar novamente. Parece que vencemos, certo? O caçador Ansivo se virou para olhar para os caçadores. Como esperado do protagonista, ele era bonito. Com uma auréola brilhante atrás de si, ele realmente se parecia com o personagem principal. Olhando para trás, havia muitas beldades. Como protagonistas femininas de um romance, todas tinham aparências esculpidas. Alguns estavam completamente exaustos devido à batalha feroz, mas no final, todos sobreviveram. Parece que sim. Mas onde exatamente estamos? Não deveríamos ter ascendido? A partir daí, todos começaram a prestar atenção. Era realmente uma conversa importante. Não faço ideia. Para começar, nem sei por que fomos para o espaço.
Deveríamos ter parado muito mais baixo. Não deveríamos ter descido nesta água para começo de conversa. Uma mulher com um jaleco de pesquisadora e óculos de aro de tartaruga falou secamente. Charlotte Aira, a cientista e pesquisadora dos caçadores. Foi ela quem descobriu e idealizou o ritual da ascensão. Houve um erro de cálculo? Verifiquei os cálculos dezenas de vezes. É claro que, dado o resultado, não nego a possibilidade do meu erro. Mesmo assim, como o ritual da ascensão poderia levar diretamente para aquele poço maldito? Era claramente uma armadilha. Estávamos como peixes presos no anzol. Bem, acabou com o peixe comendo o pescador. Tudo bem, isso não vai nos levar a lugar nenhum agora. Vamos subir primeiro. Talvez a gente veja alguma coisa quando sairmos da água. No meio da comoção, Hunter ansioso mediou a situação com um sorriso amigável. Paran sentiu uma emoção estranha ao assistir isso. Embora ela não tenha prestado muita atenção neles depois de sua reencarnação, esses ainda eram personagens principais do romance que ela amava. Vê-los rindo e conversando na realidade a deixou um tanto emocionada. Espere, Sivo. Tem uma última coisa que preciso dizer. Não importa como eu olhe, este lugar é a Terra. O que? Isso é mesmo verdade? Entre as criaturas estranhas que circulavam o poço antes, havia uma que eu reconheci. O que foi? Era uma Belua Maria, uma criatura da Terra. Um monstro que dizem ter vindo de um portal no oceano. Então você está dizendo que isso é a Terra? Provavelmente sim. Não. Calma, estávamos no espaço. Como nos teletransportamos de repente para o oceano da Terra? Isso faz algum sentido? Talvez tenhamos entrado em um portal espacial gigante ou algo assim? Marie. Primeiro, considerando que o ritual da ascensão já continha um erro, não é tão incomum que algo assim aconteça. Segundo, é ridículo pensar que esse vasto espaço esteja dentro de um portal. Bem, talvez os portais espaciais sejam diferentes. Eu sempre sinto isso, mas sua imaginação é outra coisa, Marie. Vamos lá. Tudo bem, vamos parar. Se isso é mesmo a Terra, é melhor subir e descobrir a causa. Vamos sair da água primeiro e pensar. Mas eles nunca saíram da água. Sivo. Ali. Sim, eu também vejo. O que é isso? De longe, algo se aproximava. A princípio, Paran pensou que fosse uma nuvem. Apesar de estar debaixo d'água, ela pensou que sim, pois parecia mesmo uma nuvem. Havia até uma sombra escura abaixo dela. No entanto, não demorou muito para que Oceanos percebesse o que era. Um número enorme de monstros subaquáticos. Inúmeros monstros nadavam em direção a eles, o suficiente para escurecer todo o campo de visão. Parecia haver milhões, talvez até dezenas de milhões deles. Era como se todos os monstros do mundo tivessem se reunido para lutar contra os Slayers. O que Paran pensou ser uma sombra era na verdade uma multidão de estátuas caminhando no fundo do mar. Sim, essas estátuas. Inúmeras estátuas marchavam em fileiras e colunas em direção aos Slayers. Era realmente um exército de monstros. A filmagem foi feita 90 minutos antes da morte de Alexandra. Capítulo 44. O que é isso? Oceanos lutou muitas batalhas no mar, mas nunca tinha visto monstros se aglomerando como nuvens antes. Esse é o navio fantasma, certo? Parece que sim. Cada um deles era um monstro ocupando a posição mais alta do ecossistema. Se Brashion fosse um predador não verificado, o navio fantasma era o verdadeiro. Houve muitos registros de avistamentos, e Oceanos lutou contra eles inúmeras vezes. Por meio desses encontros, eles foram classificados como superpredadores. Havia quase centenas desses navios fantasmas. Além disso, havia inúmeros outros monstros com níveis de perigo inimagináveis. Claro, também havia muitos monstros que Oceanos nunca havia encontrado antes. E as estátuas estavam aglomeradas como um exército. Comparado ao pitch anterior, esta batalha foi certamente mais desafiadora. Não, mas ainda assim. Mas parece que os Slayers ainda conseguem lidar com isso. Estava claro que essa seria uma luta incrivelmente difícil. Parece possível? Eu também acho. Mas assim como a conversa que os Slayers estavam tendo agora, não era uma batalha onde eles seriam aniquilados. Além disso, eles tinham um dispositivo de fuga de emergência como plano B. Os Slayers, que não sabiam por que foram arrastados para essa situação subaquática durante sua ascensão, tomaram a decisão certa de lutar e coletar informações depois. Se ficar muito perigoso, fujam imediatamente. Se esta for realmente a Terra, poderemos nos mudar para o nosso esconderijo, decidiu rapidamente o caçador ansioso. Entendi. Eles estão chegando de forma repugnante. Assim começou a batalha final dos Slayers. Eka, Alexandra, você está bem? Sim, só me arranhou. Ansioso rapidamente se aproximou de Alexandra, que soltou um grito agudo e a examinou. De fato, a batalha estava se tornando desfavorável para os Slayers. Em uma luta contra uma maioria esmagadora, um único golpe pode causar danos tremendos. Paran e Oceanos sentiram isso claramente. Se a única coisa que atacasse os Slayers fosse o exército de monstros, os Slayers teriam vencido. Embora alguns possam ter precisado usar o dispositivo de fuga. Mas aquela coisa. Pare um instante. Este ângulo parece mostrar melhor. Entre a horda de monstros havia algo extremamente fora do lugar. Não era tão grande assim. Na verdade, era bem pequeno. Um monstro minúsculo, com apenas 2 metros de tamanho. À primeira vista, parecia uma névoa negra. Ele deslizava, não tinha forma definida e era difícil de contornar. Se não fosse pelo brilho roxo intenso que emanava de dentro, ninguém saberia que era uma criatura viva. E essa névoa negra, apesar de ter menos de 2 metros de tamanho, teve um impacto significativo no campo de batalha. Primeiro lançou um ataque mental. Sivo, sinto algo estranho. Você também?
Estou sentindo isso desde antes. Todos os Slayers reclamaram de sintomas como se estivessem sob um ataque mental. Todos sentiram uma forte necessidade de proteger a Névoa Negra, que era claramente sua inimiga, indicando que um ataque mental muito poderoso estava continuamente penetrando suas defesas mentais. De qualquer forma, querer proteger o inimigo que eles tinham que lutar tornava extremamente desconfortável o engajamento na batalha. Isso reduziu significativamente a eficácia de combate dos Slayers. Em segundo lugar, houve o aprimoramento das habilidades dos monstros. O incidente começou com o ataque de Olivia. Droga, isso é realmente irritante. O ataque mental foi tão incômodo que Olivia Cloverfield reuniu toda sua força de vontade e liberou uma saraivada de habilidades na Névoa Negra. Mesmo em meio ao ataque mental contínuo, a maioria de suas habilidades falharam, exceto uma. A lança de pedra perfurou a Névoa Negra com precisão. Seja por medo do impacto repentino ou por dor, a Névoa Negra encolheu momentaneamente antes de retornar lentamente ao seu tamanho original. E naquele momento, o enxame de monstros em forma de nuvens diante deles começou a se mover com o dobro da velocidade de antes. Droga! O que está acontecendo de repente? Não sei. Por que eles de repente? A mudança repentina criou lacunas na sólida defesa dos Slayers. Eka, Alexandra, você está bem? Resultando em Alexandra, a mais fraca em combate, sendo atingida. E não foi só isso. As ações dos monstros se tornaram mais inteligentes. Se antes eles atacavam cegamente, agora pareciam estar usando seus números com muita sabedoria. O padrão de ataque deles era mais ou menos assim. Monstros poderosos como o navio fantasma. Baque, 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 baque. Ou estátuas um pouco maiores se precipitariam, lançando ataques quase suicidas sem se importar com sua própria segurança. Eka, o Slayer-alvo bloquearia o ataque com uma habilidade poderosa, ficando temporariamente incapacitado devido ao demérito. Charlotte, você está bem? Estou bem, só um pouco cansado. Vou melhorar logo. Então as caçadoras restantes formariam uma formação defensiva para protegê-la. Mas mesmo em uma formação defensiva, eles só conseguiam cercá-la e protegê-la até certo ponto devido ao seu número limitado. Enquanto isso, dezenas de milhares de monstros atacariam persistentemente o membro protegido. Baque, 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 baque. É claro que estátuas e monstros poderosos também atacariam. Como se fosse benéfico morder uma vez e morrer, eles atacavam imprudentemente, sem se importar com suas próprias vidas. Droga! Nono movimento da espada cortante suprema. Cortando a lua. Então, para afastar os monstros que os atacavam, outra habilidade poderosa seria usada, criando outra lacuna em suas fileiras. Isso se repetiu até que Ansivo interveio para varrer os monstros. Baque, 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 baque. Uau! E sem demora, outro ataque poderoso viria voando em um ângulo agudo. 30 minutos antes da morte de Alexandra, a batalha estava se tornando extremamente desfavorável para os caçadores. E parecia que Alexandra havia tomado algum tipo de decisão em meio ao caos. Sivo, vou fugir. Entendi. Considerando como a batalha estava progredindo, Alexandra sem dúvida se tornaria um obstáculo. Então ela decidiu escapar primeiro. Com uma expressão determinada, Alexandra usou o dispositivo de fuga. Num instante, sua visão foi coberta de luz. Isso significava que o dispositivo de fuga estava funcionando corretamente. Com a visão turva, ela olhou para Sivo uma última vez e disse: Eu te amo. Sim, eu também. E Alexandra tentou se mudar para o esconderijo das caçadoras, localizado em algum lugar da terra. No entanto, baque, eca, um som pesado como se algo estivesse caindo ou explodindo debaixo d'água, encheu o campo de batalha. Sissivo. Tal som nunca havia sido ouvido antes, indicando que alguma variável havia surgido no campo de batalha. Alexandra momentaneamente demonstrou uma expressão muito ansiosa, mas logo relaxou e pareceu fortalecer sua determinação. Ela provavelmente confiava em Sivo para lidar com a situação. Ela provavelmente pretendia se mudar para o esconderijo acima da água e encontrar uma maneira de ajudar Sivo. Entretanto, quando Alexandra viu para onde havia sido transportada, sua expressão endureceu. Onde é isso? E por um bom motivo, pois ela havia sido transportada para a colmeia do Mar do Leste. Sem saber sobre a colmeia, Alexandra ficou compreensivelmente chocada ao se encontrar novamente no fundo do mar após escapar de uma batalha subaquática. Mas o que realmente a chocou foi outra coisa. Meu corpo. Seu corpo ficou rígido, incapaz de se mover um centímetro. Abaixo do pescoço, ela não tinha nenhuma sensação e estava rígida como pedra. O que é isso? O que está acontecendo? Paran também ficou um pouco surpreso. Como o corpo de um deus pode ficar paralisado desse jeito? Janela de status. Alexandra acessou sua janela de status com urgência. Oceanos, que compartilhava sua visão, também pôde vê-la. E surpreendentemente, anormalidade de status. Não houve nenhuma anormalidade de status afetando A. O que? Ah, droga, você me assustou. Houve uma breve comoção porque Elvira gritou de repente. Foi chocante. Como tal coisa poderia ser possível sem nenhuma anormalidade de status? Além disso, as surpresas não pararam por aí. De repente, um brilho roxo apareceu nos olhos de Alexandra e ela gritou. O que é isso? Quem é você? Palavras de Alexandra. Quem é você? O que isso significa? Eu também não entendo essa parte. A essa altura, Alexandra já havia parado de gritar. E surpreendentemente, ela parecia à vontade.
Ela assentiu com a cabeça, levantou as sobrancelhas em questionamento e de repente pareceu assustada. O brilho roxo em seus olhos permaneceu, e seu corpo ainda não conseguia se mover. Cerca de 20 minutos depois, o brilho roxo nos olhos de Alexandra desapareceu. Ela parecia visivelmente exausta e magra em comparação a quando chegou à colmeia do Mar do Leste. Eca! O que dava esperança era que seu corpo conseguisse se mover. No entanto, Alexandra parecia estar exausta demais para pensar em nadar. Ah tá! Em vez disso, ela escolheu outro método. Voion. O artefato que ela possuía, a evidência. Um dispositivo que pudesse armazenar e compartilhar suas memórias com outras pessoas. Quando Alexandra o levou até a testa, uma suave luz verde emanou dele. O que ela está fazendo? Ela está armazenando suas memórias no artefato. Era exatamente como descrito no romance original. A parte surpreendente foi que o artefato, evidência, começou a rachar e quebrar. Tal situação nunca havia sido retratada antes, deixando Paran confuso. Por fim, a luz verde desapareceu. O armazenamento de memória foi concluído. A evidência agora parecia exatamente como quando Paran a encontrou. Usando suas últimas forças, Alexandra jogou em direção à entrada distante. Nesse momento, os braços gigantes que estavam no canto do seu campo de visão estavam bem na frente dela. O que a esperava era, sem dúvida, a morte. Mas Alexandra, como se estivesse sonhando, fechou os olhos. Tranquilamente, como se estivesse indo dormir. Eu te amo. Com as últimas palavras de Alexandra, o mergulho terminou. Capítulo 45. Após o término do mergulho, os 6 membros do Oceanos abriram os olhos. Eles se olhavam com expressões diferentes, mas havia uma emoção que todos compartilhavam. Foi uma confusão. Eles estavam profundamente confusos naquele momento. Vou informar o Silo primeiro. Precisamos dizer a eles que a evidência contém memórias. Paran quebrou o silêncio. Ah, não se preocupe com isso. Alguém do Silo já veio e deu um mergulho. De repente, ela percebeu. Eles eram rápidos. Bem, em relação à evidência, Silo teria que lidar com isso primeiro para que Paran fizesse alguma coisa. Então essa parte foi deixada de lado por enquanto. Agora era a hora de focar nas memórias de Alexandra. Vamos assistir isso mais algumas vezes. Então, as memórias de Alexandra foram repetidas mais 3 vezes, e uma reunião de emergência de Oceanos começou. Finalmente. Para realizar a reunião, Diego também precisava falar, então eles saíram da água. Nenhum deles estava afundando em desespero ou se sentindo deprimido. Mesmo tendo testemunhado a morte de alguém que salvou o mundo e se tornou um deus. Havia uns 3 motivos para isso. 3 motivos. Eu os vi de novo. De qualquer forma, primeiro, todos os membros de Oceanos tinham uma força mental incrivelmente forte. Mesmo que suas habilidades os protegessem de ataques mentais, eles tinham que ver aqueles monstros horríveis todos os dias. Além disso, a atmosfera do próprio fundo do mar era muito pesada e sombria. Para suportar tal lugar, sua força mental tinha que ser excepcionalmente forte. É claro que assim como Paran havia desmaiado brevemente após o acidente de transmissão, sua resistência ao estresse dos relacionamentos humanos comuns ou da vida social estava em um nível médio. A questão é que ver o exército de monstros, os poços bizarros ou até mesmo a morte de Alexandra não quebrou significativamente sua fortaleza mental. Em segundo lugar, a morte de Alexandra foi surpreendentemente pacífica. Embora seja inegável que ela morreu, há uma enorme diferença entre testemunhar alguém morrer em agonia excruciante e ver alguém aceitar a morte como se estivesse adormecendo em paz. Se realmente não havia medo nela, seria revelado ao examinar as memórias que Alexandra armazenou nas evidências, mas por enquanto, essa é a suposição. Em terceiro lugar, eles reconheceram a gravidade da situação e o que precisavam fazer. Todos tinham visto claramente com os próprios olhos que os assassinos haviam morrido no mar. Agora, Oceanos tinha que aceitar que eles eram os únicos que restavam e que poderiam proteger o mundo. Deixando o desespero e a depressão de lado, eles tinham que salvar o mundo primeiro. Por essas razões, eles conseguiram manter a calma. E isso é específico de Paran, mas ela se sentiu um tanto aliviada. Pelo menos Alexandra não morreu horrivelmente. Embora ela tenha perdido o interesse após a reencarnação, os personagens que ela um dia amou e que agora eram inegavelmente heróis da Terra não morreram em agonia. O fato de eles não terem morrido se contorcendo em gritos lhe trouxe algum conforto. Eles se mudaram para a sala de reuniões montada na casa de Paran. Não era uma sala de reuniões dedicada, apenas uma sala com um sofá enorme e um grande aquário. Considerando que ela frequentemente tinha que acomodar 7 pessoas, agora 6, esses quartos eram bastante comuns. De qualquer forma, Oceanos sentado. O sofá era tão grande que todos podiam sentar-se confortavelmente. Primeiro vamos cada um apontar as partes suspeitas. Há mais do que algumas coisas estranhas. De fato, as memórias de Alexandra eram distintamente estranhas. Especialmente para Paran, que havia lido o romance original, pareciam ainda mais estranhas. Espere, para onde foi o mundo? O que é isso? Russell, como você pode não saber algo que Paran sabe? Preste mais atenção ao mundo ao seu redor. A mundo é uma espada longa de 2 mãos que brilha em branco. Foi criada pessoalmente pelo caçador Ansivo no início da história original. Bem, é uma história de caçador, então é uma arma aprimorada ao derrotar todos os tipos de monstros, incluindo o chefe final da obra original. Uma espada que literalmente contém um mundo. Ansivo sempre carregava esta espada durante as batalhas, mas ela estava ausente nas memórias de Alexandra. Sinceramente, se o mundo estivesse lá, os Slayers não teriam sido encurralados. Eles poderiam até ter vencido. Talvez tenha se perdido no mar? Sabe, quando eles subiram, tudo caiu. Não, Alexandra tinha a evidência. Olivia tinha a partida. É verdade.
Por algum motivo, todos os artefatos que os matadores presumivelmente jogaram no mar retornaram às suas mãos. Artefatos como Superhuman de Yumeko e Amazimente de Marie. Todas as armas principais ou artefatos simbólicos das heroínas das caçadoras eram naturalmente manuseados por elas, exceto um mundo de Ansivo. Então, deveríamos começar por aí. Em vez de questionar por que o mundo está ausente, vamos discutir por que os outros estão presentes. Xiao apontou com precisão. Eu também acho. Mas, sinceramente, como eles poderiam saber? De acordo com o que Silo disse a Paran, o ponto onde os Slayers deixaram seus artefatos ficava a cerca de 8.000 quilômetros do Havaí. Isso é 1/5 da circunferência da Terra. É uma distância que até mesmo Paran teria dificuldade de nadar com artefatos ou não. Eles usaram uma função de recuperação? Fale com sensatez. Eles nem sabiam que estavam na Terra até encontrarem aquele poço bizarro. É verdade. Os Slayers que nem sabiam que estavam lutando na Terra, não teriam tentado recuperá-los. Mesmo que tivessem, é improvável que um artefato a 8.000 quilômetros de distância tivesse retornado rapidamente ao seu dono. O incidente permaneceu um mistério. Podemos tirar mais conclusões depois de mais alguns mergulhos. Por enquanto, vamos nos concentrar nas informações que podemos coletar deste mergulho. Esse era um ponto válido. Era um momento de seleção e concentração. Eu tenho algo a dizer. A primeira coisa em que eles escolheram se concentrar foi Vertia. Sabe quando aquela coisa preta foi perfurada e os monstros aceleraram? Vocês não pensaram em nada? Na verdade, eu definitivamente notei isso. Esses eram Russell e Diego, respectivamente. Não observei outros monstros em detalhes, mas o navio fantasma era definitivamente estranho. Seus movimentos pareciam lentos e depois retornavam à velocidade original. Não era mais rápido do que o normal. Enquanto Diego compartilhava suas observações, Vertia acrescentava mais detalhes. Certo. Depois que o objeto preto foi atingido, o navio fantasma começou a se mover em sua velocidade original. Isso certamente teve implicações significativas. Há uma enorme diferença entre mover-se em velocidade normal e mover-se lentamente e depois retornar à velocidade normal. Tem certeza? Tenho certeza. Já segui o navio fantasma várias vezes. Ele se movia lentamente e depois voltava à velocidade original. Então, os monstros que estavam se movendo mais devagar do que o normal começaram a se mover em sua velocidade original assim que a névoa negra foi atingida. Isso tornou a situação ambígua novamente. Se os monstros tivessem acelerado depois que a névoa negra foi atingida, seria possível especular que a névoa negra tinha um poder oculto que foi liberado ao ser atingida, ou que era uma entidade importante que enfurecia os monstros. Mas os monstros que estavam se movendo mais devagar que o normal começaram a se mover na velocidade original assim que a névoa negra foi atingida? Paran ficou pensando por um momento. Isto não parece. Aquilo tudo preto estava fazendo os monstros se moverem mais devagar. Se fosse esse o caso, faria todo sentido. Os monstros, retardados pela névoa negra, ficaram furiosos assim que a névoa negra foi atingida e a restrição foi suspensa. Tudo se encaixa perfeitamente, exceto uma parte. Por quê? De fato. Por quê? Porque aquele monstro de névoa negra estava retardando os movimentos dos outros monstros. Se estivesse tentando ajudar os caçadores, isso não faria sentido. A névoa negra mostrava claramente sinais de que atacaria os caçadores e até mesmo lançou ataques, disparando estranhos espinhos roxos. A precisão foi péssima, mas isso porque os Slayers se esquivaram bem. Enfim, parecia que a névoa negra liderava todo o exército. Sua presença majestosa no centro do enxame de monstros, emitindo um brilho sinistro, era como um anúncio dizendo, eu sou o chefe final. Várias opiniões foram trocadas, mas nenhuma resposta definitiva surgiu. No final, devido à falta de informações, eles tiveram que pular esse tópico por enquanto. Em seguida, eles discutiram a identidade do fosso e os momentos finais de Alexandra. Mas isso também sofreu com a falta de informação. Mesmo depois de assistir à batalha com o poço por quase 1h30, e mesmo vendo sua cena de morte, eles não conseguiram identificar o que era. Não apenas o poço em si, mas até mesmo a natureza de seus ataques permaneciam um mistério. Apesar de os membros do Oceanos passarem a vida inteira explorando o mar, não conseguiram encontrar nada semelhante àquela criatura. Tudo o que eles podiam fazer era esboçar uma ideia aproximada de como seria a parte subterrânea com base em informações fragmentadas. Parece que teremos que ir diretamente para lá. Assim, eles concordaram em uma expedição ao Havaí. Todos os membros da Oceanos partiriam para o Havaí o mais rápido possível para investigar a área. Como um monstro desses poderia estar enterrado sob o Havaí sem que eles soubessem? Russell levou uma bronca e tanto. Ai, você tinha algo assim bem embaixo da sua casa e nem percebeu, seu idiota. A próxima foi a morte de Alexandra. O que foi aquilo? Ela estava possuída ou algo assim? Acho que não. Parecia mais telepatia. Sim, com certeza. Parecia mais como se ela estivesse ouvindo uma história do que sendo possuída. Nas profundezas do mar, incapaz de se mover, com um monstro ao seu lado. Que tipo de história ela ouviu para morrer tão pacificamente? Se fosse eu, provavelmente ficaria mais em paz nessa situação. Aceitaria com calma. Esse foi o comentário de Xiao. Aliás, Xiao sempre manteve uma atitude muito distante em relação à morte. Parecia que ela simplesmente diria, eu morri se morresse em batalha. Bem, considerando que ela podia controlar esqueletos e ver as memórias dos mortos, fazia sentido. Esse, também é um ponto válido. Bem, isso é algo que podemos descobrir examinando as memórias armazenadas na evidência. Vamos pensar nisso mais tarde. Em seguida foi a vez de Paran falar. Informações que só ela entre os oceanos poderia saber. Você viu a habilidade pessoal de Alexandra? Sim. Por quê? Quando Alexandra verificou sua janela de status para confirmar sua condição, todos puderam ver sua habilidade pessoal. Pela Mãe Terra.
odiado por aqueles que não estão no chão, é muito amado pela Terra. Embora as descrições das habilidades pessoais sejam geralmente vagas, esta era particularmente enigmática. Tanto a seção de restrições quanto a de efeitos eram incompreensíveis. A habilidade pessoal de Paran era muito direta e intuitiva em comparação. De qualquer forma, a habilidade pessoal escrita na janela de status de Alexandra era definitivamente essa. No entanto, para Paran, isso não fazia sentido. A habilidade pessoal de Alexandra na história original era completamente diferente. Semente bendita, extremamente vulnerável a todas as maldições. Possui habilidade ritual para a terra. Torna-se significativamente mais forte no solo abençoado. Essa era a descrição na história original. Mas como você sabe disso? Eu ouvi do Silo, sim. Eu ouvi do Silo. Enfim, o evento sem precedentes da substituição de uma habilidade pessoal nunca havia sido relatado antes. Elvira compartilhou sua opinião sobre o assunto. Talvez esteja relacionado ao ritual de ascensão. Ascensão? Bem, pense nisso. É difícil acreditar que algo no fundo do mar pudesse interferir na janela de status. E não parece que tenha sido influenciado por essa coisa. Parece mais que a habilidade evoluiu. Isso era certamente verdade. Era improvável que uma habilidade pessoal influenciada por algo nas profundezas do mar tivesse conteúdo como é amado pela Terra? E o único evento que poderia ser considerado uma evolução que os Slayers comumente vivenciavam era o ritual de ascensão. Sim, isso mesmo. Devíamos perguntar a Silo sobre isso. Eles podem saber de alguma coisa, já que lideraram o ritual de ascensão. Assim, a reunião sobre o mergulho foi concluída. Estranhamente, eles ganharam muito, mas também nada. Parecia que faltava apenas uma peça do quebra-cabeça em cada edição. Houve tantos momentos de se soubéssemos disso, tudo faria sentido. E isso foi o suficiente para acender a determinação de Paran. No mergulho seguinte, ela estava determinada a descobrir a verdade sobre o incidente. Tudo bem, então. Após um breve intervalo, teve início o segundo encontro do Oceanos. O que devemos fazer em seguida? Era a hora de planejar os próximos passos. Capítulo 46. O planejamento é essencial quando se trata de fazer as coisas. Quanto mais importante for a tarefa, mais crucial se torna o planejamento. E embora possa haver pequenas variações dependendo do indivíduo, salvar o mundo pode ser considerado uma tarefa muito importante. O que fazemos agora? Aqui 6 homens e mulheres que não têm escolha a não ser salvar o mundo, sentaram-se em círculo. Foi uma sorte que todos os 6 estivessem determinados a salvar o mundo. De qualquer forma, eles estavam fazendo planos. Os planos que eles precisavam fazer poderiam ser divididos em 2 categorias. Primeiro, tarefas que eles já pretendiam realizar. Para isso, bastava estabelecer um cronograma definido. Isso incluía coisas como a subjugação da estátua e a visita de Paran à Associação de Caçadores. Segundo, tarefas que precisavam de novo planejamento a partir de então. Isso incluía a próxima exploração da colmeia, mergulhos e a investigação no Havaí. Eles decidiram começar com as tarefas mais simples, que exigiam apenas agendamento. O primeiro problema foi a subjugação da estátua. Então, quando é que vamos? Elvira perguntou com indiferença. Paran sentiu-se um pouco estranho. A primeira menção à subjugação desta estátua foi durante a caça às baleias cachalotes realizada por Oceanos naquele dia. Surpreendentemente, menos de 2 semanas haviam se passado desde aquele dia. A intensidade dos últimos dias de Paran fazia com que parecesse um passado distante. E como a subjugação da estátua seria algo particularmente extenuante para Paran, embora ela não tivesse nada a perder, e parecia uma tarefa árdua para os outros membros de Oceanos, a decisão foi rápida. Que tal depois da minha entrevista? Terça que vem. Parece bom para mim. Decisão tomada. Próxima terça-feira. Eles eram rápidos com esse tipo de coisa, o que era legal. Em seguida, discutiram a próxima exploração da colmeia. Uma sugestão bastante intrigante surgiu. Por que nós 6 não exploramos simultaneamente? 6 de cada vez. Todos ficaram surpresos com a sugestão. Por que não pensaram nisso antes? De alguma forma, apenas Paran estava focado em encontrar os restos mortais dos caçadores. Mas pensando bem, todos eles conseguiam lidar facilmente com a exploração da colmeia. Se 6 deles pesquisassem, a velocidade da busca seria 6 vezes mais rápida. E os números coincidiram perfeitamente. Incluindo Ansivo, havia 16 Slayers. Havia 16 locais para pesquisar, incluindo o Havaí. Excluindo a colmeia de Hong Kong e a colmeia do Mar do Leste, havia 14. Excluindo o Havaí, onde Ansivo estava localizado, e a colmeia Mariana, que até Oceanos hesitou em explorar, havia 12. Os números se encaixam perfeitamente. Por que eles estavam hesitantes sobre a colmeia Mariana? Simplificando, era incrivelmente vasto e incrivelmente profundo. Quão vasto e profundo? Russell havia passado uma semana explorando a colmeia das Marianas e ainda não havia chegado ao fundo. Quão fundo você foi daquela vez? Cerca de 20 quilômetros? Então, se eles fossem vasculhar a colmeia Mariana, todos os 6 teriam que entrar juntos. Era quase impossível vasculhar sozinhos. Por essas razões, 4 locais foram excluídos, restando 12. Se 6 deles explorassem 2 vezes, seria o ideal. Como sempre, a discussão ocorreu rapidamente. Diego exploraria a colmeia do Caribe, Elvira a colmeia do Oceano Ártico, Verti a colmeia do Mar do Norte. Eles concordaram em explorar as colmeias mais próximas de suas respectivas residências. Como a colmeia de Hong Kong já havia sido explorada, Xiao exploraria a colmeia da Baía de Bengala. Embora estivesse longe de sua residência, a Baía de Bengala ainda estava dentro do alcance das atividades dos esqueletos de Xiao. A questão restante era Paran. Como as colmeias do Mar da China Oriental e do Mar da China Meridional já haviam sido exploradas, não havia mais colmeias próximas para Paran explorar. Para ser mais preciso, não era que não houvesse colmeias, mas não havia colmeias onde os caçadores descansavam. De qualquer forma, o resultado foi o mesmo. Então, qual foi a escolha dela? Eu vou aqui. O que? Isso não é um pouco aleatório?
Precisamos verificar este lugar de qualquer maneira. Além disso, mesmo que ignoremos outros lugares, este é essencial. Era a colmeia Drake localizada na Passagem de Drake. A Passagem de Drake é o mar entre o extremo sul da América do Sul e a Antártida. A distância da residência de Paraimpoan era de 17 mil quilômetros, quase metade da circunferência da Terra. Embora as estações de dobra estivessem espalhadas pelo mundo, a localização era muito remota. A estação de dobra mais próxima ficava nas Ilhas Malvinas. Mesmo após a deformação, ainda haveria cerca de 1000 quilômetros a percorrer. A razão pela qual Paran escolheu um local tão distante como seu próximo destino foi porque a caçadora que descansava ali era uma figura muito importante. O maníaco de ferro Marian Lindbergh, o mecânico dos Slayers e um personagem oficialmente reconhecido pelo autor como um lunático. Sua personalidade imprevisível e ações inconsistentes. Suas tendências violentas e loucas. Mas sempre que ela ficava diante do caçador ansivo, ela ficava mansa como um cachorrinho, sem saber o que fazer. Ela o encontrou no Drake Eve. E ela foi a última das caçadoras a cair, excluindo o ansivo. De fato, Marian Lindbergh foi a última fugitiva. Mesmo que não vissem as memórias de mais ninguém, eles tinham que ver as dela. E infelizmente para Oceanos, Alice Melville não estava mais por perto. Não havia ninguém para explorar a passagem de Drake, que é classificada como parte do Oceano Antártico. Então, Paran decidiu ir. Além disso, o Drake Eve era conhecido por sua beleza interna, o que o tornava uma boa escolha para fins de transmissão. Assim, a Oceanos finalizou sua programação. Após a visita de Paran à Associação e ao Governo Mundial amanhã, seguida pela entrevista e pedido de desculpas transmitidos no dia seguinte. No dia seguinte, eles subjugariam a estátua, fariam uma pequena pausa e então todos os 6 explorariam o Havaí. Depois de outra pequena pausa, cada um deles começaria a explorar a colmeia. Falando da transmissão do pedido de desculpas. Tanto em sua vida passada quanto na presente, vídeos de desculpas de streamers e youtubers eram constantemente postados. Paran frequentemente os encontrava em seu algoritmo. Um fundo preto com uma fonte gótica branca em negrito dizendo "sinto muito". Títulos como "estou refletindo profundamente" ou "vou parar de transmitir", não realmente, ponto. Nomes de canais que ela nunca tinha visto antes. Quase se espalhou como uma tendência. E agora Paran tinha que fazer isso. Se ela fosse fazer isso, ela faria direito. Ela precisava de um terno e um chamaqui verde. Ela estava planejando pedir ajuda a Silo com isso. Quanto à compensação, ela já tinha algo em mente. Com isso, a reunião terminou. Eles tomaram algumas latas de cerveja, compartilharam histórias e foram dormir. Hashtag. No dia seguinte, domingo 4 de agosto, Kug, e o Paran, peixe matinal, acordou. O relógio marcava 8 da manhã. Considerando seu horário habitual de acordar, isso era muito, muito cedo para ela. Esfregando os olhos, grog, ela saiu do quarto e olhou ao redor do quarto de hóspedes, onde Russell e Elvira estavam esparramados, mortos para o mundo. Eles estavam sofrendo com o jet lag? Na verdade, era absurdo pensar assim, visto que os outros 3 já haviam feito as malas e ido para casa. Paran sabia muito bem que era só porque eles eram preguiçosos e indolentes. Bem, eles fariam as malas e iriam embora assim que acordassem. Não era a primeira vez. Paran tomou café da manhã rapidamente, colocou 3 toalhas grossas e um traje em uma bolsa à prova d'água e mergulhou no mar. Ela planejou nadar ao redor da Península Coreana até Seul. Se ela saísse agora, chegaria à associação com bastante tempo de sobra. O motivo para nadar ao redor da Península Coreana, de Poan a Seul, era simples. Ela gostava de nadar e o mar não representava nenhum perigo. Então Paran nadou firmemente, passando por Busan, a vila mais ao sul, e Shinan, entrando no Mar Amarelo. Cruzando o antigo paralelo 38 e mergulhando no rio An via Jeondonggen. Às 12h36, Paran colocou a cabeça para fora da ponte ferroviária de Angan. Não a cabeça toda, apenas os olhos. O rio An estava cheio de pessoas numa tarde de domingo. Felizmente parecia que ninguém a tinha notado. Sob a ponte ferroviária de Angan, ela furtivamente enxugou a água com uma toalha e vestiu um traje por cima do macacão. Adicionar óculos escuros, uma máscara e um chapéu completou seu disfarce perfeito e nada suspeito. Naturalmente, ela havia escondido sua partida em um lugar onde ninguém pudesse vê-la. Um lugar secreto que ninguém jamais imaginaria. Ela tinha escondido no cabelo. Então ela subiu a escada até a ponte ferroviária de Angan e pousou com sucesso no Parque Angan. Depois de uma curta viagem de ônibus, ela chegou em frente à Hunter Association às 13h20, com seu compromisso marcado para as 14 horas. Paran entrou rapidamente em uma loja de udon próxima e terminou sua refeição em 20 minutos antes de seguir para a Hunter Association. Ela lembrou que deveria ser o escritório do gerente da agência. Paran olhou fixamente para o diretório em frente ao elevador, tentando encontrar o escritório do gerente da agência. Escritório do gerente da filial. Escritório do gerente da filial. Cadê? Porque ela não conseguia ver. Para uma sala tão importante, definitivamente deveria haver uma placa. Ela pensou em perguntar a alguém, mas ver todos de terno, carregando documentos e com cara séria a fez perder a coragem de falar. Uma fera triste sem água. Paran passou cerca de 5 minutos olhando ansiosamente para o diretório. Com licença. Sim. Você está parado aqui há um tempo. Posso ajudar? Sim. Obrigada. Ela é bonita. Paran pensou que tinha se acostumado a conhecer pessoas bonitas como Vertia Xiao, Elvira e recentemente Hunter Shin-Yuna, mas a mulher na frente dela era um novo tipo de beleza. Olhos vermelhos, cabelos longos e pretos, um sorriso gentil, porém frio, e uma figura que nem um terno conseguia esconder.
estou tentando falar com o gerente da agência. Não está na lista telefônica. Este foi o primeiro encontro entre o caçador de classificação B, o Paran, e o presidente da Associação de Caçadores, Igarashi Natsuko. Capítulo 47. O atual presidente da Hunter Association, Igarashi Natsuko, chegou ao saguão do primeiro andar usando o elevador executivo. Como de costume, ela tinha acabado de invadir o escritório de seu Sunvoo, roubado um pouco de chá verde e plantado uma escuta antes de sair. Estranhamente, seu Sunvoo sempre encontrava e destruía as câmeras, relatando a Natsuko. Aqueles caras do silo devem ter plantado câmeras de novo. No entanto, ele nunca notou os insetos, não importava quantos ela plantasse. Então Natsuko desistiu das câmeras e só plantou grampos para monitorá-lo. Não que seu Sunvoo estivesse recebendo tratamento especial. A maioria dos executivos da Associação Hunter estava sendo grampeada e monitorada por Natsuko. O caso de seu Sunvoo foi um pouco mais extremo. Ela invadia seu escritório sem avisar. Foi sua intuição e julgamento que a fizeram ficar de olho nele. Considerando a verdadeira identidade de seu Sunvoo, fazia sentido. De qualquer forma, quando Natsuko estava prestes a sair do saguão depois de terminar os negócios do dia, algo muito chamativo chamou sua atenção. Um terno, chapéu, óculos de sol e até uma máscara. Era um body por baixo? Natsuko, que sempre buscou espontaneidade e hedonismo, imediatamente se aproximou do perplexo Paran, porque ela estava curiosa. E parecia interessante. Suspeito. Essa foi a primeira impressão de Natsuko sobre Paran. E por um bom motivo, já que era alguém andando pelo primeiro andar da filial de Seul da Hunter Association no meio do verão, usando máscara, óculos escuros e chapéu. Ela realmente achou que aquilo era um disfarce? Olhando mais de perto, seu cabelo não era apenas preto, ele tinha toques de azul e água. Ela parecia familiar, de alguma forma. Então, tentando se lembrar de quem era, Natsuko encarou Paran sem expressão por alguns minutos. Coincidentemente, Paran também estava olhando sem expressão para o diretório perto do elevador. Achando-a suspeita e interessante por vários motivos, Natsuko decidiu falar com Paran. Ah, ela é bonita. Enquanto isso, Paran não tinha grande consideração por Natsuko. Afinal, Paran não sabia que Natsuko era presidente da associação. Um caçador que não conhece o rosto do presidente da associação? Bem, sim. Igarashi Natsuko tinha aparecido aos olhos do público recentemente. Ela ascendeu a carga de presidente sem muito alarme. Isso aconteceu durante o período caótico da ascensão das caçadoras, então passou despercebida. Natsuko, de certa forma, pretendia que fosse assim. A questão é que Natsuko permaneceu uma figura velada. E Paran raramente visitava a Hunter Association, exceto para vender materiais. Ela nem conhecia o rosto do gerente da filial de Poan, muito menos o distante presidente da associação. Era natural que Paran não reconhecesse Natsuko. Além disso, Natsuko não tinha guarda-costas, então parecia uma funcionária comum. No entanto, Paran sentiu um leve desconforto. Ela era bonita, tinha um corpo bonito e sua personalidade. Bem, isso ainda era desconhecido. Mas algo parecia estranho. No entanto, o encontro deles pareceu tranquilo. Um passante ligeiramente desconfiado e um funcionário aparentemente comum, mas estranhamente perturbador. Era só isso. Você está procurando o escritório do gerente-geral da filial? Fica na ala leste, não nesta ala oeste. Está bem quente lá fora, então talvez seja melhor subir até o terceiro andar e usar a passarela. Ah, obrigada. Nesse momento, o elevador chegou, e Paran pulou para dentro quando as portas se abriram. Natsuko acenou gentilmente até as portas se fecharem. Enquanto o elevador subia suavemente, a expressão sorridente de Natsuko ficou fria antes mesmo de chegar ao segundo andar. Seu rosto ficou tão frio quanto uma placa de aço, quase evocando o Vale Misterioso. De repente, 3 homens de terno e óculos escuros apareceram atrás dela. Eles ficaram em silêncio atrás de Natsuko em uma postura formal. Então, com uma única palavra de Natsuko: siga-a e conte-me tudo. Eles desapareceram de forma ainda mais artificial do que apareceram. Hashtag. Enquanto isso, na filial geral da Hunter Association Ásia, ala leste, 13º andar, escritório do gerente da filial. Toque, toque, toque. Ao som de batidas do outro lado da porta, seu Sunvoo, que estava tomando chá verde, abriu os olhos. O relógio marcava 13h55. Quando ele abriu a porta, Paran entrou, usando máscara, chapéu e óculos de sol. Você realmente veio até aqui desse jeito? Sim, eu te darei uma máscara quando você sair. Paran suspirou. Por que ela não pensou em uma máscara? A Hunter Association fornece máscaras gratuitamente para caçadores que desejam ocultar suas identidades. São máscaras vermelhas simples, sem nenhuma característica especial, nem mesmo com buracos para os olhos. Claro, elas permitem uma visão clara. Muitos caçadores os usam e, às vezes, até celebridades os usam em aeroportos ou durante viagens. Então uma máscara teria sido melhor do que aquele disfarce patético. Esse é o triste hábito de um reencarnador. De qualquer forma, Paran e seu Sunvoo sentaram-se. Era o mesmo lugar onde Natsuko e seu Sunvoo estavam sentados anteriormente. Assim que Paran se sentou à mesa, seu Sunvoo tirou 2 pilhas de papéis. Uma delas era sobre o estabelecimento de um teste para determinar a classificação dos caçadores subaquáticos. O outro era apenas uma folha de papel em branco. Seu Sunvoo cumprimentou Paran com um sorriso amigável, pegou uma caneta e escreveu algo no papel. Prazer em conhecê-lo, caçador e o Paran. Há um inseto nesta sala. Você gostaria de um pouco de chá? Precisamos conversar sobre negócios e também trocar bilhetes por escrito. Você se importa?
Uau, a mão dele é muito rápida. Como alguém consegue escrever tão rápido? Ter que conversar e escrever notas simultaneamente exigia imensa concentração. Mas como uma heroína destinada a salvar o mundo, Yuparan decidiu dar tudo de si pela nobre missão. Ainda assim, ela pensou que talvez precisasse de alguma hidratação. A água vai servir para mim. E por favor, me dê uns 20 litros. Preciso me concentrar. A expressão de seu Sunvoo demonstrou brevemente perplexidade. No entanto, ele logo chamou alguém para trazer água. Os olhos de um homem forte e musculoso brilharam enquanto ele desaparecia para buscar os 20 litros de água. Por quê? De qualquer forma, a conversa entre Yuparan e seu Sunvoo começou. Sou seu Sunvoo. Sou o gerente da filial geral da Ásia. Sou Yuparan. Prazer em conhecê-lo. Presumo que você já tenha sido informado pelo pessoal do silo. É bom conhecer pessoalmente o assunto do momento. Ah, obrigado. Ela só conseguia escrever frases curtas devido à concentração necessária. Como ele conseguia fazer isso? Obrigado por reservar um tempo da sua agenda lotada para vir. Não, tudo bem. Tenho estado bem livre ultimamente e graças a você consegui visitar Seul. Vamos direto ao ponto. E sim, engula e engasgue. A razão pela qual convidamos Hunter e Yuparan hoje é por causa desses documentos que você vê aqui. O que é isso? A Silo pretende assumir a associação. Assumir a associação? O que você quer dizer? Como você pode ver, as fileiras de caçadores subaquáticos foram subestimadas até agora. Isso é certamente verdade. Exatamente como o nome sugere. Planejamos assumir o controle total da associação antes de iniciar uma guerra total com o governo. E por que isso é necessário? Por exemplo, você, caçador Yuparan, é de nível B, praticamente não há caçadores em terra que se igualem ao seu poder. Isso parece provável. Como você sabe, há duas razões principais pelas quais Silo não pode atacar o governo imediatamente. Primeiro, o caos que se seguiria ao colapso do governo é imprevisível, e segundo, eles estão muito espalhados pelo globo. Então, assumir a associação resolveria isso? É por isso que estamos estabelecendo este teste de classificação para caçadores subaquáticos. Precisamos da sua ajuda, caçador Yuparan. Eu vejo. Exatamente. Durante o processo de estabilização do mundo após a queda do governo, podemos evitar atritos desnecessários, e a Associação Hunter tem filiais mais amplas do que o governo. Entendo. Mas o que isso tem a ver comigo? Precisamos da sua ajuda para definir os critérios de classificação para caçadores subaquáticos. Eu vejo. Para assumir a associação, precisamos destituir o atual presidente. Você entende isso, certo? Paran assentiu com uma expressão um pouco inquieta. Como vocês sabem, há pouquíssima informação sobre caçadores subaquáticos, e alguns deles excedem em muito nossos padrões habituais de classificação. Isso é certamente verdade. Continuarei, supondo que você tenha entendido. Queremos que você, caçadora Yuparan, confronte a presidente Natsuko. Por que você está confiando isso a mim? Então, decidimos introduzir uma nova classificação acima da classificação S para caçadores subaquáticos em caráter experimental. Entendo. O poder de combate da presidente Natsuko é monstruoso. Caçadora Yuparan, ninguém nas fileiras de Silo pode derrotá-la 1 a 1. Seria necessária uma força de nível militar, então parece difícil para mim também. Usar partida não me torna invencível. Não consigo nem usar minhas habilidades pessoais. A confiança de Paran pareceu vacilar de repente. Testes mostraram que o espaço criado por partida era pequeno demais para invocar o Kraken. Claro, mesmo sem o Kraken, Paran era incrivelmente forte. Ela poderia facilmente dominar os atuais 10 melhores caçadores de classificação S simultaneamente. Mas lutar contra a força militar preparada por Silo sem o Kraken foi honestamente desafiador para ela. Silo também sabia disso. Eles não sabiam exatamente qual era a habilidade pessoal de Paran, mas sabiam que a diferença entre usá-la e não usá-la era enorme. O que gostaríamos de pedir é que você nos ajude a definir os critérios para caçadores de nível S, SS e SSS. Como está uma nova tentativa para nós, decidimos buscar a ajuda de um especialista. Eu entendo. Mas, não seria injusto se eu definisse os critérios para a prova que vou fazer? Nós também pensamos muito sobre isso. Mas, caçador Yuparan, você encontrou um jeito. O que você quer dizer? Claro, não deixaremos tudo por sua conta. E qualquer que seja o teste que prepararmos, com certeza você passará com a patente SSS. Entendo. Usaremos evidências. Hunter Yuparan, você deve ter visto algo que pode abalar a mente de uma pessoa em um instante. Sim, incorporaremos essa memória a evidências e a injetaremos em Natsuko. Não importa o quão forte ela seja, ela não será capaz de resistir a tal ataque mental. Agora que ela pensou nisso fazia sentido. Assim como partida, originalmente usada como uma habilidade de debuff, teve seu propósito completamente transformado nas mãos de Paran, evidência, que originalmente servia como um USB, se tornou a arma de assassinato mais poderosa do mundo quando usada por Paran. Uma arma aterrorizante que poderia destruir a mente de um alvo apenas ao ser aproximada de seu corpo. Não precisa se preocupar com isso agora. Hoje só queríamos pedir a sua colaboração. Então, você pode nos ajudar? Tudo bem. Eu vou cooperar. Claro, isso inclui a conversa que tivemos aqui. Espere um momento. Ainda temos mais a discutir. Foi um prazer conhecê-lo hoje. Que tal uma xícara de chá? É muito bom. Então só uma xícara, por favor. Qual é o problema? Por que temos que lidar com a Natsuko desse jeito? Quer dizer, não podemos persuadi-la ou evitar o uso da violência? Eu não sou seu cão de caça. Persuadir Natsuko é impossível, caçadora Yuparan. Além disso, no momento em que ela descobrir o que há no mar, a situação sairá do controle. Então não podemos controlar as informações para que ela não descubra sobre o mar. Isso é impossível. Era possível até recentemente. Até o choque de Brashi 1. A culpa é minha. Paran tomou um gole de chá. O chá é bom.
Obrigado. Mas não posso simplesmente acreditar em sua palavra. Claro, preparamos as provas. Aqui está. Seu Sunvoo entregou um pendrive para Paran. Ela o segurou firmemente na mão. Vou assistir isso e se não achar que há um motivo justificado para eliminar Natsuko, recusarei sem hesitar. Tudo bem. Só vai significar mais trabalho para nós. Isso não é problema meu, entendido. O chá é bom. Obrigada. Eu sabia que você ia gostar. Um momento depois, Paran saiu do escritório do gerente da agência. Ufa, ela suspirou profundamente e esfregou a testa. Sua cabeça doía. Capítulo 48. Embaralhar, embaralhar. Paran caminhou sem rumo depois de sair do prédio da Hunter Association. Sua cabeça ainda latejava. Ela nunca imaginou discutir o assassinato do presidente da associação por meio de notas escritas, especialmente durante uma conversa separada. Claro, era suspeito que um gerente de filial convocasse de repente um caçador de nível B para uma reunião privada. Olhando para trás, parece que eles deixaram o bug no lugar de propósito. Eles haviam criado um álibi perfeito. Assim que o teste subaquático específico para caçadores fosse estabelecido, o encontro de Paran e seu Sunvoo teria uma justificativa e um contexto perfeitos. Paran mexeu no pendrive em sua mão. O que poderia haver ali que justificasse matar alguém? E então apareceu Natsuko, a atual presidente da associação, Igarashi Natsuko. Para Paran, ela era como Mark Vilmore. Ou seja, ela não tinha ideia de quem era. Não havia lembrança dela e no romance original, seu papel era limitado a apenas 2 frases. Primeiro, ela apareceu como secretária do presidente anterior, recebendo a avaliação. Essa pessoa faz seu trabalho muito bem. Segundo, ela ascendeu repentinamente ao cargo de presidente devido à doença agravada do presidente anterior, um mês antes da ascensão dos Slayers. O secretário, Igarashi Natsuko, assumiu o cargo de presidente. Essa era a descrição do romance. Depois disso, ela não apareceu em uma única frase ou palavra até o final. Além disso, ela não havia demonstrado nenhuma ação notável até agora. Paran, é claro, não tinha nenhuma conexão com o mundo em geral. Mas Silo a trouxe e disse, essa pessoa é perigosa se aprender sobre o mar, então vamos matá-la. Se a pessoa que disse isso não fosse um executivo da Silo Corporation, Paran teria ido embora imediatamente pensando, eles estão loucos. Caso contrário, ela poderia ter considerado seriamente bater forte na cabeça dele. Foi somente porque Silo conquistou sua confiança de forma consistente que ela decidiu ouvi-los. Sinceramente, ela ainda achou isso absurdo. Mas por outro lado, é improvável que eles estivessem falando bobagens. Tanto faz. Ela descobriria assim que verificasse o USB. Por enquanto, decidiu enterrar isso no fundo da mente. Hashtag. Então, o que Igarashi Natsuko, a pessoa que ocupava os pensamentos de Paran, estava fazendo naquele momento? Sou Yu Paran. Prazer em conhecê-lo. Ela estava escutando a conversa no escritório do gerente da agência de dentro de uma limusine, tentando não perder nenhuma palavra da conversa em andamento, verificando se há códigos ocultos ou notas escritas. Coincidentemente ou não, seu Sunvoo colocou um bule elétrico perto do inseto. Borbulhando, borbulhando. O som da água fervendo tornava impossível ouvir a caneta arranhando o papel. É por isso que seu Sunvoo gostava de chá. O chá é bom. Obrigado. No final, ela não conseguiu encontrar nada suspeito na conversa. Recentemente, os caçadores subaquáticos se tornaram um assunto popular, e eles estavam estabelecendo um novo sistema de classificação para eles. Como os caçadores subaquáticos eram um território desconhecido para a associação, eles buscaram ajuda dos mais importantes da área. Era razoável. Um álibi perfeito, sem sombra de dúvida. Tão suspeitamente impecável que era suspeito. É por isso que Natsuko ficou de olho em seu Sunvoo. Ufa! Ela suspirou e recostou-se no assento. Depois de gravar tudo, ela decidiu ouvir novamente mais tarde. E o Paran e caçadores subaquáticos. Ela definitivamente sentia a necessidade de ficar de olho neles. É por isso que ela os seguiu logo depois de conhecer Paran. Eles eram habilidosos o suficiente para que o Paran não os notasse em seus sonhos mais loucos. Agora, eles já devem ter reunido algumas informações úteis. Com isso em mente, Natsuko entrou em contato com eles. Nós a perdemos. O que você disse? Bem, ela de repente pulou no Ryuan. Natsuko encerrou a ligação e calmamente pegou uma garrafa de vinho e se serviu de uma taça. O sabor hoje estava excepcionalmente doce. Hashtag. Enquanto isso, Yu Paran, o mestre da espionagem que escapou facilmente até mesmo da equipe de vigilância da Associação de Caçadores. Ela não estava pensando muito naquele momento. Estava muito quente e ela pensou que seria muito melhor ficar na água. Então ela pulou da ponte do Ryuan. Revigorante. Embora a água precisasse de alguma purificação, ela ainda era refrescante. Para acalmar seu cérebro sobrecarregado, Paran desligou seus circuitos de pensamento por um momento. A água fresca limpa é uma sensação boa. Enquanto submersa no rio, ela pensou nos peixes monstro de água doce. Não os monstruosos, apenas os monstros comuns. O Ryuan era bem administrado, então não havia nenhum. Mas em ambientes selvagens como o rio Amazonas, pirarucus de 20 metros de comprimento nadavam livremente. Paran já tinha encontrado um deles uma vez. Foi quando só existiam 3 oceanos, Paran, Vertia e Diego. Eles o grelharam e comeram juntos. Estava realmente uma delícia. Então ela voltou à realidade. Ainda tinha coisas para fazer. Ela precisava visitar o governo mundial. Honestamente, Paran estava pensando nessa questão até o momento em que saiu de casa esta manhã. Ir ou não ir? Isso estava em sua mente desde que ela mergulhou nas memórias de Matilda Miller em Hong Kong. Após a caçada a Galecus, que foi a primeira transmissão de Paran, um funcionário do governo veio até ela e lhe entregou um pedaço de papel com apenas um endereço e hora. Ela não percebeu na época, mas olhando para trás agora, eles enviaram uma equipe de ataque especial para assassiná-la.
falharam e apareceram na manhã seguinte com um convite. De repente, ela pensou, essas pessoas são loucas. Mesmo agora, só de pensar nisso ela sentia arrepios. Honestamente, ela poderia ter levado um tiro no momento em que abriu a porta naquele dia, ou 3 caçadores de rank S poderiam tê-la emboscado. A única razão pela qual não fizeram foi provavelmente devido à influência de Silo. De qualquer forma, eles a convidaram. E Paran aceitou. O que eu estava pensando? Paran esfregou a testa. Da perspectiva dela, era uma situação injusta. Ela não sabia. E mesmo que tivesse recusado, duvidava que a situação atual fosse muito diferente. Devo simplesmente mandá-los para o inferno? Não importava como ela encarasse, parecia uma tentativa de assassinato ou, no mínimo, ela não seria bem tratada se fosse. No mínimo, era óbvio que ela enfrentaria confinamento ou sequestro. Se ela tinha certeza de que não seria bem tratada, não seria 100 vezes melhor não ir? Mas por outro lado, também era uma situação incrivelmente tentadora. Talvez ela devesse ir? Será que isso seria mesmo uma oportunidade? Da perspectiva do governo mundial, era apenas uma questão de chamar um caçador de rank B que estava atrapalhando seus planos e se livrar dela. No entanto, o caçador de rank B que estava atrapalhando seus planos passou por muita coisa em tão pouco tempo, e o governo não sabia disso, o que era o problema. Paran tinha partida Silo apoiando-a e uma vaga compreensão dos objetivos do governo mundial. Além disso, ela sabia o que havia acontecido com as caçadoras e estava juntando as peças da verdade sobre suas mortes como um quebra-cabeça. Ela não tinha certeza se conseguiria usar isso contra o governo, mas tinha o Kraken. E além de saber que Silo a apoiava, o governo provavelmente não sabia de nenhum desses fatos. Silo nunca teria deixado informações sobre trunfos como partida vazarem para o governo. Portanto, sem querer, Paran tinha uma certa vantagem de informação sobre o governo. Se ela pudesse extrair informações do governo durante esta visita, seria uma tentativa válida. Sequestrar um funcionário do governo seria um ganho significativo. Afinal, ela tinha partida. O principal risco era se Paran acabasse matando um funcionário do governo enquanto resistisse ou escapasse. Dada sua identidade pública como uma caçadora de nível B e apresentadora de TV na internet, o governo mundial poderia matar um servidor público para lançar um ataque midiático, o que seria devastador. Sua transmissão cairia drasticamente e sua vida diária poderia se tornar impossível. No entanto, como o governo seria o primeiro a tentar o sequestro, ela pensou que poderia explorar essa possibilidade. Ao consultar Silo alguns dias antes, a resposta foi: não precisa se preocupar com isso. Legalmente pela mídia podemos cobrir. Como ex-pintora e atual pescadora, Paran achou difícil entender, mas parecia que eles poderiam distorcer a imagem dela para autodefesa durante uma fuga de sequestro, com a mídia e a equipe jurídica certas. Além disso, o governo não vai querer se envolver em uma batalha midiática conosco. Paran aceitou isso como um conceito semelhante à destruição mútua assegurada. Problema resolvido. Assim, ela decidiu aceitar o convite do governo mundial. Essa decisão foi tomada antes que ela saísse de casa esta manhã. Paran também recebeu algumas ferramentas de emergência de Silo que poderiam ajudar. Uma granada EMP e um dispositivo de teletransporte de emergência. O dispositivo poderia transportá-la para uma estação de dobra espacial num raio de 20 quilômetros. Mapas de satélite mostravam uma estação a 17 quilômetros de distância, muito perto do mar. Com alguma sorte, ela pode extrair as informações sem nem usar partida. Quanto mais cartas ela conseguisse esconder, melhor. Ela nadou vigorosamente pelas correntes do rio An em direção ao local de encontro. Capítulo 49. Borbulhando. Respingo. A cabeça de Paran surgiu acima da superfície da água. Este deve ser o lugar certo. Ela olhou ao redor. Montanhas, 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 montanhas. Bem, é a Península Coreana. Ela deve ter descido bastante rio abaixo, cercado por montanhas densas e um rio que flui através delas. A névoa espessa contribuía para a atmosfera, tornando-a um espetáculo. Mas por que diabos a chamaram para um lugar como esse? Era um local obviamente suspeito, longe da casa de Paran. Eles realmente achavam que ela viria? Ela pensou que se não fosse por suas experiências recentes, ela teria chegado aqui sem saber nada. Um batedor secreto, algo assim, ela teria pensado. Tão descaradamente suspeito que não parecia nem um pouco suspeito. O valor do nome do governo mundial também desempenhou um papel. Não importa o quão obscuro ou desagradável parecesse, ainda era o governo. Certamente o governo não me chamaria aqui para me assassinar? Foi uma exploração inteligente de um processo de pensamento perfeitamente normal. No entanto, um movimento tão inteligente é inútil se o oponente estiver totalmente ciente do truque. Só o fato de saber que o governo pretendia matá-la colocou para um passo à frente no jogo. Se Silo não a tivesse contatado primeiro, quem sabe o que poderia ter acontecido. De qualquer forma, Paran emergiu da água e olhou ao redor. Nada parecia particularmente suspeito. A partir de agora, Paran planejava agir diante do governo mundial. Ela se tornaria uma caçadora inocente de rank B que não sabia de nada. Uma cidadã simples e comum, Hunter e o Paran, está animada por ter a chance de se conectar com o governo mundial graças à sua grande conquista. Ela repetiu para si mesma internamente: eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Gente, ela é muito desastrada. Se você tropeçar nela, ela cai no chão. E se você roubar a comida dela, ela fica toda triste. Por que isso veio à mente de repente? Paran, agora se sentindo genuinamente uma ninguém, balançou a cabeça e vestiu um terno. Nada demais por aqui, mas o ponto de encontro é: prazer em conhecê-lo. Ari. De repente, uma voz surgiu de trás. Paran ficou tão assustada que quase caiu. De onde essa pessoa veio?
Mal conseguindo suprimir a ativação de partida, Paran olhou feio para a pessoa à sua frente. Eles usavam um uniforme que parecia o de um oficial, com a insígnia do governo mundial. O rosto estava completamente coberto por uma máscara branca sem buracos para os olhos, tornando-os irreconhecíveis. Cabelos longos e negros, e o formato do corpo sugeria que eram mulheres. RO com acento grave E. O mais notável era que eles tinham um número impressionante de medalhas. Nos ombros, no peito e nos braços. Era evidente que eram pessoas de alta patente. De qualquer forma, uma pessoa do governo. Uma pessoa má. Uma pessoa perigosa. Paran elevou seu estado de alerta ao máximo enquanto continuava agindo como ninguém. Quem é você? Você é o caçador e o Paran? Uma voz monótona frequentemente ouvida em caixas de banco, sem qualquer inflexão. Era ligeiramente modulada, com um toque de som mecânico, o que a tornava neutra em termos de gênero. Claramente, essa pessoa parecia ter um alto escalão e ser reservada. Você é o caçador e o Paran? O mesmo tom monótono de antes. Perdida em seus pensamentos, Paran esqueceu de responder. Ela precisava agir o mais nervosa possível. Se descobrissem o que ela sabia, a matariam imediatamente. Isso estragaria tudo. E ela ficou um pouco irritada porque eles responderam a sua pergunta com outra pergunta. Então ela deliberadamente deu uma resposta sem muito entusiasmo. Ah, sim. E você? Confirmado. Embora a máscara escondesse seus olhos, Paran definitivamente podia senti-la. Esta mulher tinha acabado de olhar para o rio atrás de Paran. Me siga. Então eles não estavam planejando emboscá-la aqui. Isso deu um pouco de margem de manobra a Paran. Com licença, mas quem é você? Você é mesmo do governo? Sim. Ah, você poderia pelo menos me dizer brevemente por que me chamou aqui hoje? Não me disseram nada. Não é algo ruim, é? Não, caçador e o Paran. Só queremos cooperar com você. Isso é confidencial, mas também gosto de assistir às suas transmissões. Ah, cooperação. Claro. Você envia uma equipe de ataque para alguém com quem deseja cooperar? Naturalmente você apreciaria as transmissões. Você as acompanharia atentamente para encontrar quaisquer pontos fracos. Paran bufou interiormente. Em sua mente, os Mini e o Parangs estavam totalmente preparados para derrubar o governo com todas as suas forças. Sob um campo árido, inúmeros Mini Parangs seguravam tochas, ferramentas agrícolas e utensílios de cozinha, cada um determinado. Ainda assim, houve um fato esperançoso que ela extraiu da conversa recente. O governo ainda não sabia que Paran havia descoberto suas intenções maliciosas. A confiança de Paran aumentou em mais um. Ainda assim, ela não gostava do governo, então a mulher à sua frente foi internamente rebaixada a governadora. Mas ela tinha que fazer o que tinha que fazer. Ela respondeu com sinceridade. Nossa, sério? É uma honra. É uma honra conhecê-lo. É difícil conversar aqui, então poderia me acompanhar? Quão urgente deveria ser para ela pedir 2 vezes? Bem, fazia sentido. Com informações limitadas sobre Paran, era muito melhor para eles trazê-la para sua terra natal. Aqui, Paran poderia considerar os cenários possíveis. Eles podem ser amplamente divididos em 3. Eu vi aqueles números novamente. Primeiro, o governo mundial tenta assassiná-la. Segundo, o governo mundial tenta capturá-la, sequestrá-la ou neutralizá-la. Terceiro, o governo mundial tenta persuadi-la. Quanto mais abaixo na lista, menor a probabilidade e maior o benefício potencial para Paran. Já tendo planejado cada cenário, Paran seguiu em frente em silêncio. Ela seguiu a governanta com um pouco de tensão. Eles caminharam sem parar ao longo do caminho da montanha. Nadar 6 horas por dia deu a Paran uma resistência muito superior à de uma pessoa comum. Ela permaneceu vigilante em busca de possíveis atiradores, usando sua visão periférica, audição e intuição para se manter alerta sem demonstrar. Ao mesmo tempo, ela subiu a íngreme trilha da montanha, que não mostrava sinais de manutenção. Depois de caminhar por um tempo, algo feito pelo homem finalmente apareceu diante dos olhos de Paran. Arame farpado, paredes externas grossas, e apesar de estar camuflado nas montanhas, o exterior era pintado de cinza. Era a quintessência da base secreta da montanha. Parecia o tipo de lugar onde, se você pegasse um bandido que passasse e o interrogasse, ele revelaria sua localização imediatamente. Como não houve tiros no caminho para cá, a possibilidade de assassinato entre os 3 cenários considerados por Paran diminuiu ligeiramente. Por favor, espere um momento. A funcionária do governo caminhou até o arame farpado e mexeu em alguma coisa. Olhando por cima do ombro, Paran a viu abrir algo que parecia um disjuntor e apertar alguns botões lá dentro. Logo, uma voz masculina fria surgiu do alto-falante lá dentro. Sangue e lágrimas. A moça do governo respondeu. Veneno, água. Bip, batida. Um alarme soou uma vez e a porta se abriu. Parecia ser uma senha. Paran entrou cautelosamente. O dispositivo de teletransporte no bolso do traje estava pronto a qualquer momento. É claro que a partida, escondida em seu cabelo, também estava preparada. Ainda não existe tecnologia que possa bloquear ou distorcer a distorção. Isto foi confirmado por Silo. Se era impossível com a tecnologia de Silo, seria impossível para qualquer um na Terra. Não havia preocupação de que sua fuga fosse bloqueada. A estação de dobra que Paran planejava usar já estava protegida por Silo, então não havia risco de problemas na chegada. Ela havia trazido 2 dispositivos de teletransporte, um de fácil alcance e outro escondido nas suas roupas. Isso era para minimizar qualquer situação em que sua segurança pudesse ser comprometida. Ela entrou nervosamente no portão de arame farpado. Antes, a folhagem e as árvores obscureciam sua visão, mas o interior era um pouco diferente do que ela havia imaginado. O que ela viu ao entrar parecia uma base militar dos Estados Unidos de um filme que ela havia visto em sua vida passada. Em um canto, homens e mulheres musculosos faziam
faziam flexões em fileiras, enquanto do outro lado, havia armas militares brilhantes e bem conservadas. Como alguém que não sabia muito sobre o exército, a impressão de Param era que as coisas com rodas eram tanques, e as coisas pontudas eram mísseis. Tendas foram montadas aqui e ali projetando sombras, e alguns homens e mulheres corpulentos descansavam, abanando-se. Eles não prestaram atenção a Param, sugerindo que tinham sido informados com antecedência. Param observou cuidadosamente seus olhos e expressões. Eles não parecem estar sob nenhum tipo de feitiço ou algo assim. Eles eram claramente soldados robustos. Param fingiu estar devidamente impressionado e continuou a seguir a governanta. Então eles chegaram em frente a um bunker. Desta vez, a funcionária do governo tirou um cartão-chave do bolso e o aproximou do teclado ao lado da porta. Ela então se aproximou e olhou para o teclado. Parecia ser algum tipo de reconhecimento de íris ou algo parecido. Curcuma em pó. Haja luz. Outra senha. Então ouviu-se o barulho, o estrondo e o zumbido da porta se abrindo, e Param conseguiu entrar na secreta e sombria base florestal do governo mundial. Lá dentro havia um corredor cinza e sem graça, sem uma única pessoa à vista. O caminho se dividia e cruzava em vários pontos, sem nenhuma sinalização para orientar o caminho. Mas a governanta navegou sem um momento de hesitação. Param tentou o máximo que pôde memorizar o caminho enquanto seguia. Eles caminharam por um bom tempo. Finalmente Param e a empregada do governo chegaram a uma porta de ferro de aparência grossa. Por favor, entre. Assim que a porta se abriu, o corredor fez uma curva reta, escondendo o interior da vista. Param seguiu a funcionária do governo para dentro. O que ela pensava ser um corredor em forma de L acabou se revelando um corredor em forma de Z, garantindo que o interior nunca pudesse ser visto de fora. Finalmente Param seguiu a funcionária do governo pelo corredor e viu a sala. A sala inteiramente cinza estava cheia de várias máquinas que davam as boas-vindas a Param. Havia uma cadeira parecida com uma mesa cirúrgica com vários braços afiados, uma cama com correntes e um braseiro esquentando em um canto. Havia também uma banheira e um vaso sanitário. Em cada canto havia uma câmera de vigilância totalizando 4. As paredes estavam forradas com objetos metálicos bizarros. Só então Param entendeu as intenções do governo mundial. Por que a chamaram para este lugar remoto? Por que não a mataram imediatamente? O que eles queriam dela? Era óbvio só de olhar para esse espaço. É minha primeira vez em uma sala de tortura. O que ela teria feito se não tivesse trazido o departure? Estrondo. Ela ouviu o som da porta de ferro se trancando atrás do corredor por onde havia passado. Capítulo 50. Param olhou ao redor da sala com uma expressão inocente. Quanto mais informações, melhor. Ela não tinha a mínima intenção de revelar sua verdadeira face e gritar, sua vagabunda, tão cedo. E bem, embora as chances fossem extremamente pequenas, era possível que a tivessem trazido para esta sala simplesmente porque não havia outro espaço para conversar. Passo, assobiu. Assim que Param considerou essa possibilidade, a governanta caminhou até a parede e pegou uma lâmina grande. Possibilidade excluída. Bastardo confirmado. E o Param, irritado. Mas por enquanto, ela continuou seu ato. O que é tudo isso? A voz de Param tremeu levemente. Embora fosse de raiva, ela disfarçou bem o medo. Fingir estar assustado era algo em que Param era muito bom. Ela só precisava relembrar seus primeiros dias como caçadora iniciante em águas profundas. Seus olhos começaram a tremer e sua voz ficou instável. Ela atuou tão bem que sua pele ficou arrepiada. A funcionária mascarada do governo acariciou a lâmina como se estivesse verificando sua condição e falou: Caçador e o Param, não fique tão ressentido comigo. Afinal, isso é tudo seu karma. O que você quer dizer? Não entendi nada. Você parece lento para entender a realidade. Me responda. Você disse que queria cooperar, então por que me trouxe para um lugar como este? Quem é você mesmo? Cooperar? Conosco? Com lixo como você? Há um limite para a bobagem, Caçador e o Param. Você realmente achou que poderia cooperar conosco depois de cometer tais atos? Param inclinou a cabeça confusa. Lixo como você. Não parecia um insulto apropriado vindo de um funcionário do governo mundial. Não que fosse estranho, porque o governo era ruim e Param era bom. Então chamá-la de lixo era estranho. Acontece que não parecia natural que um funcionário do governo mundial não gostasse de Param porque ela era lixo. Claro, era verdade que Param e o governo mundial eram ferozmente opostos um ao outro, mas isso porque suas posições eram fortemente conflitantes. Mesmo que Param tivesse prejudicado o governo mundial, foi um ato natural de oposição porque eles eram inimigos. É como se ninguém amaldiçoasse um soldado inimigo por atirar nele no campo de batalha, chamando-o de lixo. E não era como se Param tivesse cometido algum crime, mesmo que fosse apenas um insulto aleatório. Ainda havia muitos outros termos contextualmente apropriados que um funcionário do governo poderia usar para insultar Param. Termos como escória, rato ou espinho no lado. Usar lixo parecia fora de contexto, não importa o que ela pensasse sobre isso. Isso também fez com que a expressão tais atos soasse estranha. Algo parecia antinatural. Param decidiu aprofundar a conversa e imediatamente começou a atuar. Ele lixo. Cometeu tais atos? Do que você está falando? Me deixa ir para casa. Mesmo agora, você está se fazendo de bobo? Você não tem consciência das maldades que cometeu. Isso era definitivamente estranho. Que atos malignos. A única coisa que o governo mundial poderia ter observado sobre Param era sua transmissão. Se chamaram isso de mal, estavam seriamente enganados. Além disso, o tom daquela voz transmitia a nuance de que eles realmente acreditavam que Param era uma pessoa moralmente corrupta e perversa. Parecia até mesmo conter um ressentimento reprimido. Enquanto Param quebrava a cabeça, a funcionária do governo pegou um espeto de metal estranhamente retorcido da parede e começou a aquecê-lo no braseiro. Ela não parecia se importar se Param estava presa ou não.
Claro, ela provavelmente era alguém que não precisava se preocupar se Paran estava contido ou não. Contanto que não estivessem na água, ela provavelmente conseguiria dominar Paran a qualquer momento. Paran, tentando reunir mais informações, a bombardeou com perguntas. O que exatamente eu fiz de errado? Sou apenas um caçador comum. Me tirem daqui. Mas infelizmente a resposta que ela queria não veio. É uma ordem superior para torturar e executar você a seu critério. Caçador e o Paran, me desculpe por ter mentido para você sobre tudo. Tortura e depois execução. Essa era uma ordem que só poderia vir de alguém que guardava um ressentimento significativo contra Paran. Entretanto, não parecia provável que uma organização tão grande como o governo mundial guardasse rancor dela. Ou será que eles realmente guardavam rancor? Silo mencionou que o atual governo mundial era rude, lento e geralmente incompetente. Poderia ser por isso que eles estavam fazendo isso com Paran? Até mesmo o fato de eles terem colocado Paran e essa moça do governo sozinhas naquele espaço era estranho. Não seria normal ter várias pessoas monitorando uma operação dessas? Se ela continuasse atuando um pouco mais, poderia descobrir algo grandioso. Atuar estava se tornando mais divertido do que ela esperava. Quem diria que ela encontraria prazer nisso? Paran atuou ainda mais desesperadamente. Quem é você? Por que está fazendo isso comigo? Diante dessas palavras, a governanta hesitou. Por um momento, Paran sentiu como se pudesse ver a expressão por trás da máscara, mesmo que ela estivesse escondida. A mulher colocou a mão na máscara. Sim, tire. Mostre-me seu rosto de verdade. E então, Bak, a máscara da governanta caiu do seu rosto. Você não pode dizer que não me reconhece agora. Paran ficou profundamente perplexo ao ver seu rosto. Quem é ela? Ela era alguém que Paran nunca tinha conhecido na vida. Quem poderia ser ela? Nesse momento, o espeto de metal já estava aquecido, e a moça do governo o tirou do braseiro. É hora de pagar pelos seus pecados, Hunter e o Paran. Então o tempo de conversa acabou. Que pena. Ainda havia muita informação para extrair. Não havia outra maneira? Paran considerou fazer uma busca completa em todo o bunker, já que ela já estava ali. No entanto, ela decidiu não fazê-lo. No caminho para cá, Paran viu isso. Vários caminhos ramificados que faziam com que parecesse um labirinto e câmeras de vigilância em cada esquina. Certamente, o governo também estava monitorando a situação de fora do bunker. Ela não tinha certeza se conseguiria explorar o bunker inteiro, e vagar por ali enquanto era filmada pelas câmeras estava fora de cogitação. Isso exporia informações demais. Então, enquanto Paran pensava profundamente, um raio atingiu sua mente. Uma ideia brilhante lhe ocorreu. Quando ela tinha um plano, quanto mais cedo o executasse, melhor. Ela tirou 2 pequenas esferas azuis do bolso e as esmagou com toda a sua força. Crackle. Ondas de energia azul irrompem, varrendo a sala de tortura. As granadas EMP especiais de Silo. Todos os dispositivos eletrônicos na sala, exceto a máquina de dobra, que não era um dispositivo eletrônico, teriam parado de funcionar. As câmeras, é claro, foram desativadas. Agora, a única que poderia testemunhar a partida de Paran era a governanta. Uau! No momento em que Paran demonstrou um comportamento incomum, a governanta avançou sobre ela com olhos frios e ferozes. Ela segurava o espeto de metal aquecido na mão. Sua velocidade era surpreendente, quase sobre-humana. Mas Paran foi mais rápido. Partida. Bum! Naquele momento, a sala inteira se encheu de água. A moça do governo olhou para Paran com uma expressão de descrença. Devido à inércia causada pela investida, o espeto de metal tocou o pescoço de Paran, mas não deixou nenhum arranhão. Os olhos da governanta se arregalaram. Ela parecia querer dizer alguma coisa, mas estar debaixo d'água dificultava bastante. Paran imaginou que ela estava tentando dizer algo como? Mas o que poderia ser feito sobre algo que já havia acontecido? Paran verificou as câmeras novamente. Eles estavam completamente incapacitados, estalando e sem mostrar nenhum movimento. O corpo dela estava formigando desde antes, provavelmente por causa daquelas câmeras. Bom, enfim. Como as câmeras estavam desligadas, as pessoas percebiam que algo estava errado e corriam para cá. Quanto menos testemunhas, melhor, então Paran agiu rapidamente. Primeiro, ela amarrou a funcionária do governo à cama de tortura para que ela não pudesse mover um dedo. Originalmente, Paran seria o único amarrado, mas o campo mudou para a água. A moça do governo tentou emitir eletricidade, estalando e soltando faíscas, mas Paran a neutralizou imediatamente. Uma usuária de poderes elétricos, hein? Ela estava tentando criar algum tipo de relacionamento vantajoso? Apesar de submergir repentinamente na água, ela não entrou em pânico e imediatamente tentou lutar, indicando que era uma veterana. Não que isso importasse para Paran. Ela anexou um dos dispositivos de distorção que havia trazido a moça do governo. Ela também deslocou algumas articulações para evitar resistência. Pulsos e tornozelos devem bastar. Então, bip, bip, clique. Ela apertou os botões em sequência. Logo, a funcionária do governo emitiu uma luz branca brilhante e desapareceu da sala. Paran imediatamente usou seu próprio dispositivo de teletransporte. Sua visão clareou momentaneamente e o ambiente mudou. À sua frente, a governanta estava caída no chão, cercada pelas forças de Silo que apontavam suas armas para ela. Com isso, a infiltração de Paran no bunker do governo mundial chegou ao fim. O estado de Paran? Sem problemas. Exposição de informações? O pessoal do governo mundial encontraria a sala de tortura cheia de água e perceberia que Paran era capaz de gerar água. Mas era só isso. Eles não saberiam se era devido à partida, a uma habilidade ou a alguma técnica especial. Resultado? Sequestro de um alto funcionário do governo. Resumo: grande sucesso. Paran deixou a estação de dobra e foi para o quarto de hotel que Silo havia preparado. Lá, ela fez um breve descanso e tranquilizou os preocupados oceanos sobre sua sobrevivência. E conversei com o representante da Silo que estava visitando. Eles discutiram as peculiaridades da governanta, a situação detalhada da época e finalmente
finalmente a base secreta. Ela relembrou e relatou a localização, as tropas estacionadas e o pessoal, tudo o que sabia. Cerca de 2 horas depois, Silo entrou em contato com ela novamente. Estamos prestes a começar o interrogatório. Gostaria de participar? Claro. Para onde devo ir? Ela desceu até o porão do hotel, onde viu uma sala de interrogatório através de uma janela de vidro na parede. Lá dentro, a funcionária do governo estava sentada, contida por equipamentos avançados. Paran recebeu algumas instruções. Não mate, não nocauteie, não bata com muita força e assim por diante. Ela também recebeu uma lista das habilidades da agente do governo, excluindo suas habilidades pessoais e suas informações pessoais. Paran abriu a porta e entrou. Ela pretendia ouvir o que a governanta tinha a dizer.